Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 141. O clã Nara tem mais do que apenas Nara Shikashiji. Orochimaru estava deixando o acampamento, mas ainda não tinha decidido para onde ir. Uma coisa era certa, ele não voltaria para Konoha tão cedo. Quanto aos superiores, bem, eles poderiam pensar o que quisessem. Ele não acreditava que a vila o rotularia como um ninja desonesto só porque ele não retornou a tempo. Mas se o fizessem, bem, fugir não seria a pior coisa do mundo. Tsunade franziu a testa levemente, mas apenas cruzou os braços e observou Orochimaru ir embora. Ela não tinha vontade de pará-lo. Jiraiya, por outro lado, avançou, bloqueando o caminho de Orochimaru. Orochimaru, o que diabos você está fazendo? O velho nos quer de volta em Konoha. Precisamos ir para a Terra dos Rios para ajudar na batalha. Preciso descansar. Se você quer ir, então vá você mesmo. Mas se você me seguir, eu te mato. Orochimaru nunca foi alguém fácil de persuadir, e quando se tratava das tentativas de Jiraiya, elas estavam fadadas ao fracasso. Se Tsunade tivesse tentado, talvez houvesse uma chance melhor, mas ela não se incomodou. Os três fizeram tanto na Terra da Chuva, lutando sem parar e trabalhando até quase a exaustão. Agora, eles não conseguiam nem fazer uma pausa? Qualquer um ficaria puto. Tsunade sabia que Orochimaru não ficaria desonesto por causa disso. Ele provavelmente só faria uma pequena viagem, clarearia a cabeça e voltaria quando tivesse vontade. Quanto ao Jiraiya, bem, aquele idiota correria direto para Konoha e seguiria para a linha de frente como um cachorro perseguindo seu dono. A intenção assassina que irradiava de Orochimaru era inegável, e Jiraiya só conseguiu rir amargamente enquanto o observava partir. Tsunade, você realmente não vai impedi-lo? Eu não consigo nem lidar com meus próprios problemas. Quer tentar? Só não se mate, ela deu de ombros. Todos os três eram chamados de lendários, mas mesmo neste ponto, Jiraiya ainda estava um pouco atrás de Orochimaru em termos de força. Não havia chance de vencer se fosse uma luta. Se Jiraiya continuasse insistindo, Orochimaru poderia não matá-lo imediatamente, mas ele definitivamente não sairia ileso. Tudo bem, vou voltar para a vila e deixar o velho lidar com isso, Jiraiya murmurou, esfregando o pescoço enquanto se lembrava do olhar frio e assassino que Orochimaru lhe deu. Você teria que ser louco para segui-lo agora. Além disso, Jiraiya não estava disposto a se submeter a esse tipo de tortura. Deixe o terceiro Hokage lidar com a rebelião de Orochimaru. Droga! Jiraiya xingou baixinho. Por que eles podem descansar enquanto eu estou preso correndo por aí? O pensamento de não ter tempo para reunir material para seus livros ou trabalhar em seu romance fez seu mundo parecer sombrio e vazio. Era como se o universo tivesse se esquecido dele. Orochimaru tinha ido embora. Jiraiya também estava indo embora. Tsunade não se incomodou em vê-los partir. Ela tinha muito trabalho para lidar. O acampamento estava lotado de feridos, e isso por si só era o suficiente para mantê-la ocupada. Ela não tinha tempo para se preocupar com seus companheiros de equipe. 2 dias depois, Takuya chegou ao acampamento sem problemas. Quando ele conheceu Tsunade, ele quase não a reconheceu. Ele teve que piscar e olhar mais de perto para confirmar que era realmente ela. O que é esse olhar? Você não me reconhece ou algo assim? Tsunade retrucou, levantando a mão ameaçadoramente enquanto Takuya a encarava com uma expressão confusa. Mas não teve efeito. Takuya apenas continuou olhando. Aqui, dê uma olhada você mesma, Takuya disse, entregando a ela um espelho que por acaso estava por ali. Porque havia um espelho na tenda, ele não tinha ideia. Provavelmente algo que uma ninja feminina ou médica deixou para trás. Não foi culpa dele reagir daquele jeito. Tsunade parecia áspera. Seu cabelo loiro estava uma bagunça emaranhada, sem o brilho habitual, e sua pele parecia opaca. Olheiras pendiam sob seus olhos, e seu olhar estava injetado. Se Takuya não soubesse, ele poderia ter pensado que ela tinha passado a noite toda jogando videogame. Uma olhada no espelho, e as veias da testa de Tsunade começaram a pulsar de raiva. Seu rosto escureceu consideravelmente. Tente lidar com centenas, talvez milhares, de pacientes gravemente feridos e veja como você fica depois, ela retrucou. Bom, ainda bem que não sou um ninja médico. Tem alguma coisa para comer? Estou morrendo de fome. Não. Vá pegar algo na unidade de suprimentos e faça algo você mesmo. Enquanto estiver nisso, faça algo para mim também. Estou morrendo de fome. A comida aqui é horrível. Mesmo enquanto reclamava, Tsunade soltou um grande bocejo. Ela parecia estar prestes a desmaiar ali mesmo. Ao vê-la cochilando na mesa, Takuya balançou a cabeça. Ele pegou um jaleco branco, colocou sobre ela e foi até a unidade de suprimentos para pegar alguns ingredientes. Felizmente, ele sempre carregava utensílios de cozinha em seus pergaminhos de selamento, só por precaução. Enquanto o cheiro de carne fervendo enchia o ar, Tsunade acordou. Depois de um breve cochilo, ela parecia um pouco mais animada. Tsunade devora o ensopado com satisfação e sorriu. Eu pensei que o velho não deixaria você fazer o exame Jonin. Mas ele não só deixou como te mandou aqui para o acampamento. Espera, eu fiz o exame Jonin por sua causa? Takuya perguntou, olhando para ela confuso. Ele estava se perguntando por que ele, tão jovem, tinha sido autorizado a fazer o exame. No mínimo, ele pensou que teria que esperar mais alguns anos. Acontece que foi tudo por causa de Tsunade. Com as bochechas inchadas de comida, Tsunade deu um leve tapinha no peito e engoliu em seco antes de responder. Você acha que eu queria fazer isso? O velho queria que eu, Jiraiya e Orochimaru negociássemos com Anzo. Mas Orochimaru não quer ver Anzo por causa do título de 3 ninjas lendários, e Jiraiya também não quer ir, então resta apenas eu. Então eu sugeri que você fizesse o exame Jonin e viesse me ajudar aqui. O velho realmente concordou. Takuya ficou sem palavras.
Essa mulher realmente sabia como cavar um buraco para alguém. Não que isso importasse muito para ele. Mesmo antes de sua promoção, as missões e tarefas que ele lidava não eram diferentes do que um Jonin fazia. Terminando a refeição, Takuya perguntou: então, isso significa que faço parte da equipe de negociação? Equipe? Seremos apenas você, eu e alguns membros da Anbu, respondeu Tsunade. Tsunade queria originalmente trazer Nara Shikashige da Terra dos Rios para lidar com as negociações. Mas, é claro, o terceiro Hokage recusou. Com Danzo incapaz de se mover e os dois anciões Koharu e Omura, nunca dispostos a sujar as mãos, o trabalho caiu para o Sannin. Mas com a recusa de Orochimaru e o desejo de Jiraiya de descansar, o fardo acabou nos ombros de Tsunade. Honestamente, isso deveria ser um trabalho para o clã Nara. Shikashige era realmente o único inteligente em todo o clã? Ficou claro que os superiores não queriam que o clã Nara acumulasse muito crédito. Ah, a propósito, eu vi alguém interessante no acampamento mais cedo. Vamos trazê-lo junto. Quem? Nara Shikaku. Como um dos membros proeminentes do trio Ino Shikasho, Shikaku não podia simplesmente ficar na vila para sempre. Sua família o jogou no acampamento para aprender as regras da liderança. Desde aquela vez em que Kushina o assustou, Takuya não via o cara há algum tempo. Capítulo 142. Agora temos um especialista em negociação disponível. Já que estavam indo negociar, era melhor levarem Shikaku junto. Tanto faz, Tsunade deu de ombros. Takuya também não se importava. Enquanto ela estivesse no comando, ele apenas seguiria. Tsunade seria a líder, enquanto Takuya lidaria com a conversa quando necessário. Já estava decidido. Quanto a Takuya concordar ou não, bem, quando chegassem à Vila da Chuva, não importaria. Até lá, ele não teria a opção de dizer não. Quando você é colocado em uma situação, você está comprometido, quer você goste ou não. Takuya ainda achava que estava apenas acompanhando o passeio, então não pensou muito. Casualmente ele perguntou: quando partimos? Assim que a equipe médica da vila chegar, Tsunade respondeu com um suspiro. Ela queria ir embora imediatamente para finalmente terminar tudo, mas a equipe médica estava viajando com equipamentos pesados e suprimentos médicos, o que os tornava mais lentos do que Takuya, que conseguia se mover muito mais rápido. Levaria mais 1 ou 2 dias até que eles chegassem. Tudo bem, me avise quando chegar a hora, disse Takuya. Se isso fosse em qualquer outro lugar, ele poderia ter vagado pela vila. Mas na Terra da Chuva, onde chovia constantemente e céus limpos eram raros, não havia muito o que fazer além de se molhar. Poderia muito bem encontrar um lugar para se deitar e relaxar por alguns dias. Enquanto isso, o ninja Anbu se aproximou de Nara Shikaku. Nara Shikaku, você foi transferido. Por favor, reporte-se à Lady Tsunade. Reatribuído? Shikaku perguntou enquanto colocava no chão os papéis nos quais estava trabalhando. Ele deixou sua tenda e foi para o acampamento médico. Quando ele chegou lá, Tsunade estava ocupada tratando de um shinobi ferido. Sem olhar para cima, ela disse: o Anbu vai te levar até Takuya Yagami. Ele vai explicar o que vem depois. Sim, senhora, respondeu Shikaku. Ele saiu e seguiu o ninja Anbu para encontrar Takuya. Naquele momento, Takuya estava sentado em sua tenda, distraidamente acariciando Sove, sua invocação de raposa branca, enquanto pensava em seu treinamento no modo sábio. Como seu Sharingan havia evoluído para o Manjiki, todas as suas outras habilidades também haviam melhorado. Seu próximo passo era começar a absorver energia natural e refinar o chakra sábio. Felizmente, Sove estava lá para ajudá-lo, então não haveria muito risco envolvido. Senhor Takuya, Nara Shikaku está aqui, anunciou o ninja Anbu ao entrar na tenda. Nara Shikaku? Takuya se virou para encará-los. Ouvir os ninjas da Anbu se referirem a Takuya como senhor pegou Shikaku desprevenido. Membros da Anbu raramente falavam com tanto respeito, a menos que fosse com indivíduos de alto escalão ou pessoas que eles admiravam. Aconteceu alguma coisa importante desde que deixei a vila? Pensou Shikaku, mas guardou suas perguntas para si mesmo. Senhor Takuya, Shikaku cumprimentou. A senhora Tsunade me disse para me reportar a você. Claro, isso foi obra de Tsunade, pensou Takuya. Ele sugeriu trazer Shikaku junto, então naturalmente Tsunade o enviou. Obrigado, Takuya assentiu para o ninja Anbu, que prontamente saiu. Não precisa ser tão formal, Shikaku. Entre e sente-se. Ele continuou. Partiremos em alguns dias para uma missão especial. Você precisará se preparar até lá. Uma missão especial. Envolve Lady Tsunade? Shikaku perguntou, curioso sobre a missão. Takuya assentiu. Sim, nada muito complicado, só esteja preparado. Devo trazer minhas coisas para cá? Shikaku perguntou. Depende de você, Takuya disse casualmente. Ele não se importava de qualquer forma, mas companhia não faria mal, e não era como se ele tivesse segredos a esconder. Tudo bem, vou pegar minhas coisas e volto logo, disse Shikaku, relaxando um pouco ao notar a atitude descontraída de Takuya. Quando Shikaku estava prestes a sair, Takuya o chamou. Ah, e passe na unidade de logística. Precisaremos de ingredientes para o jantar mais tarde. Jantar? Shikaku quase tropeçou. Cozinhar nossa própria comida no acampamento? Takuya apenas assentiu imperturbável. Sim, por que não? Isto. Shikaku pensou. É realmente assim que as coisas funcionam com Tsunade? Não demorou muito para que a visão de Shikaku sobre as coisas fosse ainda mais desafiada. Depois de reunir seus pertences e ir para a unidade de logística, ele mencionou o nome de Tsunade, e o oficial de logística lhe deu um sorriso cúmplice. Lady Tsunade merece uma boa refeição depois de todo o seu trabalho duro. Se isso não for o suficiente, volte para mais, disse o oficial enquanto entregava uma quantidade generosa de suprimentos de comida. Sério? Shikaku pensou, completamente confuso enquanto retornava à tenda de Takuya, onde Takuya já estava ocupado preparando o jantar. Antes que Shikaku pudesse processar tudo, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Estou tão cansada, Tsunade murmurou enquanto entrava na tenda assim que o jantar estava pronto. Ela olhou brevemente para Shikaku antes de se sentar ao lado de Takuya.
Não havia muito espaço, então ela o cutucou. Saia da frente, por favor? Talvez se você não tivesse uma bunda tão grande, Takuya retrucou. O que isso tem a ver com você? Eu gosto assim, Tsunade retrucou, se aproximando ainda mais. Shikaku olhou fixamente, sentindo como se tivesse acabado de bater em algo estranho. Isso está acontecendo mesmo? Tsunade percebeu que ele estava olhando e franziu a testa. Qual o problema, Nara? Você não vai comer? Desculpe, Lady Tsunade. Eu me distraí, Shikaku gaguejou, levantando-se rapidamente e fazendo uma reverência. Relaxe, sim? Apenas sente-se e coma, disse Tsunade, gesticulando para que ele se juntasse a eles. Shikaku sentou-se e pegou seus hashis, sentindo que essa era a refeição mais não convencional que ele já tinha comido. Enquanto isso, Takuya já tinha comido sem pensar duas vezes. Enquanto comiam, Takuya perguntou de repente. Então, há algo especial que eu deva saber sobre essa negociação? Tsunade olhou para ele. Na verdade, não. O velho só disse para não concordar com nenhuma loucura que a Vila da Chuva exija. Fora isso, vamos descobrir conforme formos. Eu não sou muito boa nesse tipo de coisa. Takuya suspirou, nem eu. Mas não se preocupe, temos um especialista aqui, não é? Ele gesticulou em direção a Shikaku. Capítulo 143. A estratégia imbatível de Shikaku, Tsunade a perde. Enquanto Tsunade e Takuya iam e vinham, eles facilmente passaram a responsabilidade para Shikaku Nara. A essa altura, se Shikaku ainda não percebeu o que estava acontecendo, ele poderia muito bem parar de ser um Nara. Desde o momento em que Takuya e Tsunade começaram a conversa, Shikaku sentiu que algo estava errado. Não demorou muito para que ele percebesse que havia sido transferido para uma nova tarefa. Ele agora fazia parte das negociações com a Vila da Chuva. Tsunade liderava a equipe de negociação, com Takuya como um dos membros, e de alguma forma, Shikaku foi envolvido sem escolha. E enquanto Takuya e Tsunade continuavam a passar a bola, um suor frio se formou na testa de Shikaku. Isso não era bom. O clã Nara pode ser conhecido por sua inteligência, mas todos eles tinham uma coisa em comum, eram preguiçosos e odiavam problemas. Vendo Tsunade e Takuya jogando o problema nele, Shikaku não conseguiu mais ficar calmo. Ele rapidamente os interrompeu. Tsunade-sama, você tem certeza de que quer deixar algo tão importante para uma criança como eu? Tsunade olhou para Shikaku, que tinha sido quase esquecido na conversa, e pensou por um momento antes de responder. Sem problemas. Se Takuya diz que você está afim, então você está afim. Eu confio em você. Mas Shikaku não confiava em si mesmo. À beira das lágrimas, ele olhou desesperadamente para Takuya em busca de ajuda. Takuya, no entanto, manteve a cabeça baixa, fingindo estar concentrado demais na comida para perceber. Isto é uma armadilha. Shikaku tinha caído em um poço tão fundo que ele não sabia como sair. Ele estava dividido entre querer recusar, mas saber que não podia. Não recusar significava assumir uma montanha de problemas. Negociar com um semideus, como Anzo. Ele teria sorte se não fosse cortado ao meio. Sentindo-se ansioso e derrotado, Shikaku mal se lembrava de ter terminado sua refeição. Perfeito, temos 3 pessoas agora. Vamos jogar algumas cartas. Faz tanto tempo eu estava morrendo por uma partida. Tsunade exclamou após a refeição, empurrando seus pratos para o lado e tirando um baralho de cartas de sua jaqueta. Ela acenou para Takuya. Vamos, garoto. Desta vez eu vou limpar o chão com você. Com essas habilidades, nem um cachorro se incomodaria em olhar? Takuya provocou. Você acha que pode me vencer? O que vem depois? Tirar as roupas apostando? Pensou ele. E arrastar Shikaku para isso? Você vai perder tanto que nem vai ter mais uma camisa. Vem aqui, Shikaku, Tsunade chamou, gesticulando para que ele se aproximasse. A propósito, qual é seu nome mesmo? Tsunade perguntou, olhando para ele. Shikaku Nara. Shikaku respondeu, sentindo uma pontada no coração. Não importa. Contanto que você possa jogar, estamos bem. E sem iOS, ela disse, batendo a pequena pilha de dinheiro que havia ganhado recentemente na mesa. Takuya cruzou os braços e recostou-se, esperando a queda inevitável de Tsunade. As regras não eram difíceis. Como alguém do clã Nara altamente inteligente, Shikaku as memorizou rapidamente e logo foi puxado para o jogo. Takuya agiu com calma dessa vez, evitando ser o senhorio sempre que possível e mantendo um perfil discreto. Era a hora de Shikaku dar uma lição em Tsunade. A expressão de Tsunade mudou de excitação para confusão, depois para frustração e finalmente para raiva total. Em uma hora sua pilha de dinheiro desapareceu, a maior parte recolhida por Shikaku. Focado e calculista, Shikaku estava muito envolvido no jogo para notar a fúria crescente de Tsunade. Ele contou meticulosamente cada carta, deixando Tsunade sem chance. Este jogo é bem interessante, Shikaku refletiu, jogando um par de 2. Tsunade provavelmente não tinha mais nada para enfrentá-lo, então. 3. Shikaku declarou calmamente. A veia da testa de Tsunade inchou, mas Shikaku continuou com seus cálculos meticulosos. Ele era pior que Takuya, pelo menos Takuya às vezes pegava leve com ela. Mas não Shikaku. Ele estava lá para vencer, alheio à tensão crescente. Todos sempre disseram que o clã Nara era brilhante, mas tinha problemas com inteligência emocional. Este momento foi a prova. Incapaz de aguentar mais, Tsunade jogou um coringa na mesa. Pegue isso. Mas Shikaku não se intimidou. Bomba. E um 4. Quando o 4 solteiro caiu na mesa, Takuya caiu na gargalhada. Não posso, preciso de um descanso. Takuya disse, incapaz de conter sua diversão. O que é tão engraçado? Shikaku perguntou, confuso enquanto erguia os olhos de sua intensa contagem de cartas. Bum. Tsunade não aguentou mais. Ela bateu as mãos na mesa, agarrou Shikaku pelo colarinho e o levantou do chão. Seu pirralho, você está fazendo isso de propósito, não é? Ela rugiu. Depois de ser implacavelmente superada por uma hora seguida, Tsunade estava em seu ponto de ruptura. Qualquer um estaria. Shikaku, ainda absorto em seus pensamentos, estava completamente inconsciente da crescente raiva de Tsunade.
mas agora balançando em suas mãos, finalmente ele percebeu. Eu juro, Tsunade-sama, eu não estava tentando te atingir. Eu só estava pensando. Em estratégia, disse Shikaku, se esforçando para explicar. Tsunade não acreditou. Mentiroso. Eu jogo um par de 2 e você joga um coringa. Eu jogo um coringa e você me bombardeia. Eu jogo uma sequência e então você. Qual é essa frase de novo? Tsunade se virou para Takuya. Quebre o banco, Takuya sorriu. Os olhos de Tsunade se iluminaram. É quebre o banco. Toda vez que eu jogo uma sequência, você quebra o banco. Você está querendo me pegar, não é? Qual é o seu problema, garoto? Você está tentando me deixar louco? Tsunade fumegou. Mas você era o senhorio, Shikaku gaguejou. Eu estava apenas seguindo as regras. Os fazendeiros devem impedir o senhorio de vencer, certo? Eu não estava fazendo isso de propósito, eu juro. Sério? Tsunade disse, estreitando os olhos enquanto colocava Shikaku de volta na cadeira e colocava as mãos nos quadris. Então como é que quando Takuya era o senhorio, você não fez isso com ele? Eu estava no meio de uma brincadeira, e você simplesmente me calou. O que é isso, hein? Isso foi por quê? Sua mão estava quase vazia, então eu joguei para impedi-lo. Shikaku parou de falar, percebendo que não havia como vencer essa discussão. Você, venha para fora agora mesmo. Tsunade gritou, arrastando Shikaku para fora da tenda pelo colarinho. Ela estava determinada a dar-lhe um pedaço de sua mente. Pobre rapaz. Ele pode ter sido um gênio, mas sua inteligência emocional precisava de um trabalho sério. Tsunade ia lhe dar uma lição, não há dúvida sobre isso. Takuya mal conseguia conter o riso. Melhor ele do que eu. Shikaku cavou sua própria cova ao se envolver tanto no jogo. Não era culpa de Takuya que Tsunade estava prestes a perder a cabeça por isso. Além disso, Tsunade não o mataria de verdade. Na pior das hipóteses, ele levaria uma surra. Nada demais. Considere isso uma lição aprendida. 10 minutos depois, Shikaku retornou com o olho inchado. Tsunade não estava em lugar nenhum, provavelmente indo para a unidade médica. Capítulo 144. Anzo, você está me subestimando? Ao ver Shikaku Nara entrar com um olho roxo e um sorriso forçado, Takuya não conseguiu evitar rir novamente. Você é inacreditável. Você ainda tem coragem de rir. Nós estávamos jogando cartas juntos, então por que eu fui o único que foi espancado enquanto você está perfeitamente bem? Shikaku gemeu, esfregando seu olho roxo em frustração. Internamente, Shikaku fez um voto. Se eu jogar cartas com Tsunade novamente, serei um idiota. Depois de descansar um pouco e segurar uma bolsa de gelo no olho machucado, Shikaku perguntou curiosamente. Takuya, por que fui trazido para a equipe de negociação com a Vila da Chuva? Não há um time. A vila não tinha mais ninguém para enviar, então eles deixaram Tsunade assumir a liderança, Takuya respondeu casualmente. Sem nem mesmo tirar os olhos da brincadeira com Sove. E já que eu vi você no acampamento, pensei em te levar junto. Precisávamos de alguém com um QI alto para lidar com os detalhes, Takuya acrescentou. Ah, então é culpa sua, Takuya Yagami, pensou Shikaku balançando a cabeça internamente. Droga, isso dói. Shikaku estremeceu com seu olho dolorido. Tsunade realmente não se conteve. Vai levar dias para isso curar. Que aborrecimento. Mulheres, elas são as piores. Claro, esse tipo de reclamação ficou na cabeça de Shikaku. Ele não era tolo o suficiente para dizer isso em voz alta e arriscar deixar Tsunade brava de novo. Não importa seu status como herdeiro do clã Nara, isso não significaria nada para ela. Então, qual é o ponto principal aqui? Se estamos negociando com a Vila da Chuva, precisamos saber a posição da vila, certo? Shikaku perguntou, sua mente voltando para a tarefa em questão. Sem saber o ponto principal de Konoha, eles não poderiam começar as negociações. Não faria sentido simplesmente entrar às cegas. Além disso, não havia como Shikaku liderar as conversas sozinho. Anzo definitivamente discordaria disso. O que Anzo, o chamado semideus do mundo Shinobi, pensaria se Konoha enviasse uma criança para negociar com ele? Ele certamente veria isso como um insulto. Sem um resultado financeiro sólido, isso só levaria a problemas. O resultado final? Takuya disse, ainda acariciando o rabo de Sove. O objetivo principal de Konoha é apenas assinar um tratado de paz com a Vila da Chuva. Quanto a quaisquer espólios de guerra, não espere muito. Não é como se a Vila da Chuva tivesse algo a nos oferecer de qualquer maneira. O que eles poderiam nos dar? Takuya pensou. A Vila da Chuva era muito pobre. Pedir reparações seria uma piada. Sim, isso vai ser uma dor, pensou Shikaku, sentindo sua dor de cabeça aumentar. Podemos até acabar tendo que ajudar a Vila da Chuva em vez de conseguir algo deles. Essa parte vai ser complicada. Na linha do tempo original, Konoha acabou fornecendo ajuda para a Vila da Chuva, mas Anzo não a usou para a recuperação. Em vez disso, após um breve descanso, ele lançou um ataque à neutra Terra do Ferro. Takuya ainda não conseguia entender por que Anzo fez um movimento tão bizarro. Após cruzar a Terra do Fogo para atacar uma nação neutra como a Terra do Ferro, ele deixou Onoki de Ivagakure nervoso. No final, a Vila da Chuva e Ivagakure acabaram entrando em conflito. Anzo certamente tinha talento para causar problemas. Bem então, Shikaku murmurou, perdido em pensamentos enquanto começava a considerar como abordar as negociações. Takuya não o perturbou. 2 dias passaram num piscar de olhos. A equipe médica enviada por Konoha chegou ao acampamento e Tsunade, junto com Takuya, Shikaku e um grupo de Ambu, partiram para a Vila da Chuva para iniciar as negociações. Quantos desses membros da Ambu eram secretamente agentes da raiz? Só Danzo sabia com certeza. Ao longo do caminho, o rosto de Tsunade permaneceu tenso. Tenho a sensação de que Anzo não será muito receptivo, ela murmurou, expressando a preocupação que pesava em sua mente. Anzo não era apenas o líder da Vila da Chuva, ele era conhecido como um semideus no mundo Shinobi. Embora houvesse alguma autopromoção envolvida nesse título, ninguém podia negar a imensa força de Anzo. Konoha deveria pelo menos ter enviado alguém de igual posição para negociar com ele.
Mas Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, não podia deixar a vila. Os anciões não estavam interessados em se envolver a menos que houvesse algo para eles, e Danzo, que poderia ter assumido o papel, ainda estava se recuperando de sua própria imprudência. Ele estava deitado na cama, cuidando de ferimentos que o deixaram com um olho e quase um braço. Esperar que Danzo se recuperasse levaria meses, talvez até anos. Enviar todos os 3 Sannin para negociar teria demonstrado o devido respeito. Mas com Orochimaru e Jiraiya desistindo, Tsunade foi deixada para lidar com tudo sozinha. Frustrante. Ela pensou, rangendo os dentes. Vocês dois esperem. Da próxima vez que você precisar de um favor meu, eu vou me certificar de pagar de volta por isso. Tsunade ainda estava furiosa porque Orochimaru e Jiraiya a abandonaram. Basta revidar se ele tentar ficar convencido, disse Takuya casualmente. Sério? Você ainda está agindo arrogantemente como uma vila derrotada? Vou te dar um tapa tão forte que seu rosto vai inchar. Tosse, tosse. Shikaku engasgou, assustado com as palavras de Takuya. Tsunade lançou um olhar feroz para Takuya. Você pode ser mais imprudente? Se lutar fosse uma opção, ela não estaria tão estressada com isso em primeiro lugar. Ela já estaria mostrando a Anzo o que é o quê. A razão pela qual Takuya foi trazido era justamente para lidar com as coisas caso Anzo tentasse fazer alguma coisa. Antes que Tsunade pudesse dizer qualquer coisa, Takuya falou. Eu entendi. Se Anzo tentar alguma coisa, eu vou acertá-lo com o genjutsu e fazê-lo dançar uma dança cheia de veneno. Se isso não funcionar, eu vou pensar em outra coisa. Eu não vou deixá-lo nos empurrar. Contanto que você tenha um plano, Tsunade disse com um suspiro. Mas não seja imprudente. Tsunade preferiria que as negociações fracassassem do que ver Takuya se machucar com Anzo. O veneno de Anzo não era brincadeira. Nem ela ousaria encarar isso levianamente, e qualquer outra pessoa não teria chance. O grupo seguiu rapidamente em direção à Vila da Chuva, enquanto os batedores Ambu monitoravam quaisquer possíveis emboscadas da Vila da Areia. Embora Konoha ainda não tivesse se retirado completamente, os ninjas da Vila da Areia ainda estavam persistindo no País da Chuva. Ultimamente, eles estavam quietos, mas Tsunade não conseguia se livrar da sensação de que Tio, a anciã astuta da Vila da Areia, estava planejando algo. Felizmente, nenhum ninja da areia apareceu. Logo, o grupo chegou em segurança à Vila da Chuva. Lord Anzo, o time de Konoha chegou. Liderando os Statsunade do Sannin, um dos subordinados de Anzo relatou. Ah, eles finalmente chegaram? Anzo se levantou, pegou sua foice e jogou-a sobre o ombro. Vamos lá. Eu pessoalmente cumprimentarei nossos convidados de Konoha. Vamos ver quem eles enviaram para essas negociações, disse Anzo, saindo. Sobre isso. O subordinado hesitou. Anzo franziu a testa, sentindo que algo estava errado. É só a Tsunade? Ele perguntou. O subordinado abaixou a cabeça. Tsunade trouxe 2 crianças e um grupo de Ambu, mas ninguém mais. 3 pessoas? É isso? Esta é a equipe de negociação que Konoha enviou? Esse é o respeito que Konoha demonstra por mim? Anzo fez uma pausa e então soltou uma risada, cheia de amargura. Eles nem o levavam a sério. Capítulo 145. Proibindo nossa entrada na Vila da Chuva? Tudo bem, vou forçar a entrada. Se todos os 3 Sannin tivessem aparecido, Anzo não teria muito a dizer. Ele respeitava a força do Sannin. Mesmo que Danzo viesse, estaria tudo bem. Um membro do Conselho dos Anciões também seria um representante razoável. Quanto ao terceiro Hokage, Anzo nem sequer considerou. Com Konoha ainda lutando contra a Vila da Areia, não havia como o terceiro Hokage deixar a vila tão facilmente. Mas só Tsunade? Qual era o significado disso? Eles pensaram tão pouco de mim, Anzo? Fora dos muros da Vila da Chuva, Tsunade de repente se sentiu inquieta. Shikaku Nara também parecia tenso. Apenas Takuya parecia completamente à vontade, bocejando preguiçosamente, como se a seriedade da situação não o incomodasse nem um pouco. Tsunade. Do alto dos muros da vila, Anzo apareceu, mas não fez nenhum movimento para abrir os portões. De pé bem acima deles, Anzo olhou para Tsunade com uma expressão fria e indiferente. Tsunade franziu a testa. Anzo, qual é o significado disto? Não me diga que esta negociação com Konoha foi uma mentira? O rosto de Anzo permaneceu sem emoção, sua voz fria como gelo. Eu já perdi a guerra, e não tenho intenção de voltar atrás em minha palavra. No entanto, Konoha claramente me subestima. Enviar você, Tsunade, com 2 pirralhos para negociar? Que insulto! Eu sabia que isso não seria simples, pensou Tsunade, sentindo a raiva borbulhar dentro dela. Então, o que você quer? Ela perguntou, com frustração estampada em sua voz. Volte e diga ao terceiro Hokage em pessoa para vir aqui. Ou deixe Danzo e os anciões virem. Você, Tsunade, não é qualificada para representar Konoha sozinha. Então Konoha quer jogar duro? Tudo bem, vamos jogar, pensou Anzo. Vamos ver quem quebra primeiro. A Vila da Chuva não tinha recursos, mas Konoha estava em uma situação ainda mais terrível, ainda em guerra com a Vila da Areia. Droga! Tsunade xingou, pisando forte o suficiente para quebrar a pedra abaixo dela. Mas foi inútil. Sentindo-se desrespeitado, Anzo acreditou que Konoha havia enviado tal grupo como um insulto. Ele não tinha intenção de abrir o portão, muito menos negociar. Vamos! Tsunade gritou, sua frustração evidente. Não havia mais nada que ela pudesse fazer aqui, a não ser retornar e deixar o terceiro Hokage decidir o que fazer em seguida. Seu velho, você vai se arrepender de me fazer parecer um idiota. Ela saiu pisando duro, com a raiva explodindo enquanto imaginava a bronca que daria no terceiro Hokage quando voltasse. Os membros da Ambu seguiram obedientemente. Shikaku suspirou, pensando nos 2 dias de preparação agora desperdiçados. Takuya? Tsunade chamou quando percebeu que ele não estava se movendo. Ela se virou e o encontrou ainda parado ali. Viemos até aqui. Você não quer entrar e dar uma olhada? Vai deixar assim? Takuya perguntou casualmente. Como vamos entrar se eles não nos deixam? Respondeu Tsunade. Claro, ela queria entrar.
Se pudesse, ela já teria aberto caminho através dos portões. Dado ao rosto mascarado de Anzo um gostinho de seus punhos e mostrado a ele como era ser atingido por algo tão sólido quanto um saco de areia, embora seus punhos não fossem tão grandes. Só lute para entrar, disse Takuya como se fosse a coisa mais natural do mundo. Lutar para entrar? Se eu pudesse ter feito isso, eu já teria feito. A testa de Tsunade se contraiu de irritação. Shikaku, parado ao lado, sentiu-se entorpecido. Ele tinha ouvido falar das realizações aterrorizantes de Takuya, mas este era Anzo. Embora o título de semideus de Anzo fosse talvez um pouco exagerado, não havia dúvidas de que ele era um dos ninjas mais fortes do mundo. E Takuya realmente pensou que conseguiria entrar na Vila da Chuva com apenas um soco? Que tipo de plano insano ele estava tramando? Anzo observou a conversa se desenrolar de seu ponto de vista na parede. Aquele garoto de cabelos brancos parecia vagamente familiar. Senhor Anzo, dizem que aquele garoto de cabelos brancos é Yagami Takuya, aquele que colocou o terceiro Kazekage sob um genjutsu e o fez dançar. Algo ridículo. Sussurrou um dos ninjas da Vila da Chuva, parado em segurança atrás dos muros. Ah, disse Anzo, estreitando os olhos ao lembrar do nome. É por isso que o garoto parecia familiar. Yagami Takuya. O mesmo garoto que supostamente colocou o chamado Kazekage mais forte sob um genjutsu. O genjutsu dele poderia ser realmente tão poderoso? Parecia que Konoha não tinha enviado qualquer pirralho, afinal. Considerando as conquistas e a força de Takuya, Anzo relutantemente o colocou no mesmo nível de Tsunade. Mesmo assim, isso não mudou sua determinação. Para Anzo enviar essas pessoas para negociar ainda era um insulto. Bem, vá em frente e tente, disse Tsunade, exasperada além da conta. Se você conseguir lutar para entrar, certamente ganhará muito mérito. Ela levantou a mão, massageando as têmporas. Esse garoto só está brincando, ela pensou. O genjutsu dele pode ser forte o suficiente para afetar o Kazekage por um momento, mas não havia garantia de que funcionaria em Anzo. É melhor você não vir chorar para mim se as coisas não derem certo, ela avisou, acenando com a mão em sinal de desdém. Se eu conseguir entrar, você pessoalmente falará bem de mim? Takuya disse com um sorriso travesso. Mérito? É isso? Takuya provocou, olhando para ela com um sorriso brincalhão. Tsunade cerrou os punhos, seu peito subindo e descendo enquanto sua raiva aumentava novamente. O que mais você quer? Você espera que eu seja sua serva ou algo assim? Tsunade retrucou. Bem, eu não diria não a isso. Takuya começou, imperturbável pelo olhar assassino de Tsunade. Mas então Takuya fez uma pausa, imaginando Tsunade tentando desajeitadamente servir alguém enquanto vestia uma roupa de empregada. O mero pensamento o fez estremecer. Não, não, obrigado, disse Takuya, balançando a cabeça e estremecendo. O olho de Tsunade tremeu, mas antes que ela pudesse responder, Takuya rapidamente acrescentou. Na verdade, tem uma coisa que eu gostaria. Que tal você me dar a espada Raijin do seu avô? Ninguém está usando essa relíquia velha de qualquer maneira. Takuya estava procurando uma boa arma, e a lendária espada Raijin parecia a escolha perfeita. A espada estava guardada na casa ancestral da família Senju Aeras, e nem mesmo o terceiro Hokage ousou pegá-la. Fechado. Tsunade disse, com um sorriso feroz se espalhando pelo rosto enquanto apontava para Anzo, ainda parado presunçosamente na parede. Se você conseguir lutar para entrar, eu te darei a espada Raijin do meu avô. Agora, vá atacar aquela maldita vila com tudo que você tem. É só uma espada, ela pensou. Não é como se eu a usasse de qualquer maneira. Além disso, Shizune nunca conseguiria dominá-la, e ninguém mais conseguiria. Se Takuya conseguisse humilhar Anzo e honrar seu nome, a espada seria um pequeno preço a pagar. Fechado. Takuya respondeu, seu sorriso combinando com o dela. Com os termos definidos, ele esticou os braços e se preparou para começar. O que esse garoto está planejando? Pensou Anzo, sua mente acelerada. Ele já tinha deixado claro que ninguém entraria, mas eles ainda não tinham saído. Eles estavam realmente tentando desafiá-lo? E o que Yagami Takuya ia fazer? Esse garoto estava realmente prestes a fazer uma acrobacia na minha frente, Anzo? Capítulo 146. Um semideus? Você ousa se chamar de Deus? Takuya começou a fazer algo estranho, e Anzo não sabia o que fazer com isso. Mas logo Anzo percebeu o quão errado ele estava. A arte é uma explosão. Takuya levantou a mão acima da cabeça com a palma voltada para o céu. Uma esfera azul púrpura composta inteiramente de chakra de relâmpago concentrado formou-se em sua mão. Não era muito grande, mais ou menos do tamanho de uma tigela grande, mas a quantidade de chakra contida nela fez o coração de todos disparar. Isso não pode ser bom. Enquanto Takuya sorria, ele atirou a esfera em direção a Anzo, gritando. Hora de explodir. As pupilas de Anzo encolheram, e parecia que seu coração tinha parado. Era como se alguma força invisível tivesse acabado de agarrá-lo. Que tipo de jutsu é esse? Parecia incrivelmente perigoso. A esfera cheia de chakra de Takuya deixou Tsunade e Shikaku desconfortáveis, e eles instintivamente recuaram um pouco. É melhor ficar longe do que está por vir. Até mesmo os Zambu, conhecidos por manterem a calma, arregalaram os olhos em choque ao ver a esfera voar em direção às muralhas da Vila da Chuva. Não tem como deixar essa coisa bater na parede. Esse foi o primeiro pensamento de Anzo. Apesar do tamanho da esfera e de sua aparência nada impressionante, o imenso chakra que ela continha era suficiente para causar arrepios na espinha de qualquer um. Takuya estava ansioso para testar sua nova técnica, e a Vila da Chuva parecia a oportunidade perfeita. Estilo água, muro de água. Anzo não tinha certeza de que tipo de ataque Takuya estava lançando, mas sabia de uma coisa, não podia deixar aquela coisa bater nas paredes. Se isso acontecesse, seria um desastre. Enquanto Anzo formava selos de mão, uma enorme parede de água se erguia, protegendo as defesas externas da Vila da Chuva. O estilo água de Anzo era impressionante, e a parede que ele invocou parecia uma cachoeira caindo para proteger a vila. Mas seria o suficiente para parar o ataque relâmpago de Takuya? Takuya duvidou.
A esfera azul púrpura disparou em direção à parede na velocidade da luz. Num piscar de olhos, ela rasgou a parede de água como se não fosse nada, batendo nas defesas externas da vila. Bom, uma explosão estrondosa abalou a vila. Uma enorme nuvem de fumaça e detritos em forma de cogumelo subiu ao céu, e os gritos daqueles pegos na explosão ecoaram pelo ar. Um borrão de movimento disparou para longe da explosão. Anzo. Sua velocidade era lendária, e poucos conseguiam igualá-lo em agilidade bruta. De longe, Anzo observou enquanto os muros de sua vila ruíam, e a nuvem em forma de cogumelo se dissipava lentamente. Sua cabeça ainda estava zumbindo por causa da explosão. Como isso é possível? Uma esfera pequena como essa poderia causar tanto dano? Seria esse o verdadeiro poder da técnica de Takuya? Takuya ficou ali sorrindo, satisfeito com os resultados. Nada mal. Se eu for cercado por inimigos, algumas dessas bombas de raios definitivamente farão o truque. O poder era ainda maior do que ele esperava. As paredes resistentes da Vila da Chuva, combinadas com a defesa do muro de água de Anzo, foram reduzidas a escombros em segundos. Enquanto Anzo permanecia em choque, Tsunade e os outros olhavam para Takuya como se estivessem vendo um fantasma. Tsunade até levantou a mão para medir o tamanho do ataque. Aquela pequena esfera foi realmente responsável por isso? Tem certeza de que isso é só um jutsu comum? Parece mais uma bijudama. Takuya recebeu permissão para agir porque Tsunade estava com muita raiva, mas ninguém esperava que ele realmente conseguisse. Anzo não estava apenas chocado, ele estava furioso. Ele olhou para Takuya com um olhar assassino, como se quisesse despedaçá-lo. Seu pirralho, como você ousa? De pé no topo de uma estrutura de aço, a raiva de Anzo era palpável. Seus olhos estavam cheios de ódio, e ele parecia pronto para atacar. Takuya riu sombriamente. Então, Anzo, você acha que as pessoas que Konoha enviou não são dignas de negociar com você? Deixe-me mostrar o quão errado você está. Semideus? Não me faça rir. Você acha que é um deus? Takuya casualmente formou outra esfera de relâmpago azul púrpura em sua mão. Se a Vila da Chuva se recusar a negociar, então não há necessidade alguma de a vila existir. Eu a destruirei aqui e agora. Explodir. Takuya lançou a segunda esfera com uma velocidade incrível. Pare! Anzo gritou pânico claro em sua voz. Ele não esperava que Takuya agisse de forma tão imprudente. O garoto não estava interessado em negociações. Ele estava pronto para destruir tudo. Para piorar a situação, Takuya havia insultado abertamente o título de semideus de Anzo. Devo tentar bloqueá-lo? Anzo não ousou. O risco era muito alto. Ele só podia se concentrar em atacar a fonte do caos, o próprio Takuya. Com um rugido furioso, Anzo lançou sua foice diretamente em Takuya. Cuidado! Tsunade avisou, movendo-se para empurrar Takuya para longe do perigo. Ela tinha visto o que Anzo podia fazer com aquela arma. Muitos Jonin de Konoha morreram na ponta da foice de Anzo, e quando Tsunade a viu voando em direção a Takuya, seu coração disparou. Se perder. Uma voz suave, mas firme, soou quando uma cauda branca, grande e fofa com cerca de 4 ou 5 metros de comprimento, de repente surgiu e jogou a foice de Anzo para longe. A arma foi desviada antes mesmo de chegar perto de Takuya. Tsunade congelou em choque, seus olhos indo da foice voadora para a pequena raposa branca empoleirada no ombro de Takuya. Quantos segredos esse garoto está escondendo? Anzo pegou sua foice e ficou atordoado enquanto olhava para a raposa. Isso é, um animal de invocação? Desde quando uma besta invocadora consegue desviar sua foice? Nem mesmo as lendárias feras Orochimaru e Jiraiya conseguiram fazer isso. Seu idiota Sove, a pequena raposa branca, zombou. Se meu mestre quisesse, ele poderia acabar com sua vila inteira agora mesmo. Semideus? Que piada! Você é apenas metade homem, muito menos metade deus. O olhar frio de Sove causou arrepios na espinha de Anzo. Ele sentiu como se um predador tivesse se fixado nele, pronto para atacar a qualquer momento. Bom, a segunda explosão abalou a vila enquanto prédios ruíam, enviando nuvens de poeira e detritos para o céu. O rosto de Anzo estava tão escuro quanto as nuvens de tempestade. Então, Anzo Takuya sorriu, estamos qualificados para negociar com você agora? Capítulo 147. Se as negociações falharem, podemos sempre destruir a Vila da Chuva. Vamos ver se consigo destruir sua Vila da Chuva hoje. Outras pessoas podem ter medo de Anzo, mas Takuya não tinha. Veneno? Claro, pode ser perigoso, mas apenas se puder chegar até você. E Ans nem conseguiria chegar perto, então de que adiantaria seu veneno? Ele iria envenenar seu próprio povo? Se Ans não pudesse tocar em Takuya, nada mais que ele tivesse funcionária. Ele ficaria ali parado e assistiria Takuya explodir a vila inteira em pedaços. A única desvantagem da explosão de trovão era que ele usava muito chakra a cada vez. Mas Takuya, ele tinha chakra por dias. Ele imaginou que em alguns anos, ele poderia até mesmo ir de igual para igual com a Shirama Senju se quisesse. E não podemos esquecer que Sove ainda estava sentado em seu ombro. Não era nem exagero dizer que Takuya poderia passar o dia inteiro explodindo a Vila da Chuva até ela ficar plana. Não é brincadeira. O veneno de Ans deveria ser sua arma mais aterrorizante, mas era inútil se não pudesse tocar Takuya. Quanto ao seu taijutsu extravagante e sua velocidade, isso também não importava se ele não pudesse chegar perto. Seu movimento instantâneo pode ser rápido, mas se ele não pudesse alcançar Takuya, era inútil. E se ele tentasse, Sove provavelmente o jogaria para longe no campo de batalha, assim como quando eles lidaram com Manda e outros ninjutsus. Bem, digamos que Takuya não queria ferir os sentimentos de Ans ao trazer isso à tona. E além disso, Takuya nem tinha usado seu Mangekyou Sharingan ainda. Se chegasse a hora, Takuya poderia esmagar Ans sem suar a camisa. Mas ele preferia não usar seu Mangekyou se não precisasse. Ele preferia mantê-lo em segredo até que seus olhos evoluíssem para o Mangekyou eterno. Afinal, a desvantagem de usar o Mangekyou era o risco de ficar cego, e ele realmente não queria lidar com isso. Então, por enquanto, ele prefere expor o poder de Sove do que usar excessivamente seu Mangekyou.
Quando eu conseguir o Manjique Eterno, então eu realmente mostrarei a eles, ele pensou. Diferentemente da maioria dos Uchiha, Takuya tinha uma vantagem. Ele não precisava se preocupar em ficar cego permanentemente. Uma vez que seu Sharingan evoluísse para o Manjique Eterno, sua visão voltaria de qualquer forma. Mas enquanto isso, ele não estava ansioso para descobrir como era ficar cego. É por isso que ele evitou usar seu Manjique Sharingan, a menos que fosse absolutamente necessário. A arte é uma explosão. Takuya murmurou com um sorriso. Então, aqui está o acordo, podemos resolver isso com uma conversinha agradável, ou eu simplesmente vou explodir a Vila da Chuva do mapa. De qualquer forma, minha missão estará completa. Quero dizer, está em minha primeira missão como Chunin. O que vai ser, Ans? Takuya sabia como colocar a bola na quadra de Ans. Ou eles se sentariam e negociariam pacificamente, ou Takuya simplesmente seguiria em frente e arrasaria o lugar. De qualquer forma, sua missão estaria cumprida. Além disso, ele provavelmente acumularia alguns pontos de mérito extras por causar toda aquela destruição. Você acha que ainda podemos negociar depois de tudo isso? Ans rosnou, olhando feio para Takuya. Se Sov não estivesse lá, Ans provavelmente já teria dado um golpe nele. Takuya já havia explodido partes dos muros, prédios e até mesmo alguns de seus ninjas da Vila da Chuva. E agora, ele queria negociar? Bem, se é assim, então acho que não estamos negociando. Takuya deu de ombros e se virou para Sov. Mantenha-o sob controle. Ele pode querer assistir à arte da destruição em primeira mão. A Vila da Chuva pode cair como a primeira vila oculta a ser destruída. Entendido, o chefe, respondeu Sov, pulando para o outro ombro de Takuya com os olhos fixos em Ans. Qualquer movimento estranho e Sov atacava. A expressão de Ans era sombria, seus olhos iam de Takuya para a bola de raios que se reunia em sua mão. A maneira casual como Takuya estava preparando o outro ataque deixou claro, isso não era um blefe. Ans não podia se dar ao luxo de ficar parado por mais tempo. Espere, ele gritou, levantando uma mão em sinal de rendição. Tudo bem, eu vou negociar. Só, pare de destruir a vila. Viu? Foi tão difícil assim? Takuya disse, dispersando a bola de raios. Você poderia ter nos poupado de muitos problemas se tivesse concordado antes. Algumas pessoas só precisam ser empurradas um pouco. O rosto de Ans estava sombrio, mas ele não discutiu. Ele podia dizer que Takuya não era como outros shinobi que apenas se posicionavam e faziam ameaças. Não, este aqui continuaria explodindo a vila até que não restasse mais nada. Tsunade deu uma cotovelada leve em Takuya, sussurrando, tudo bem, chega. Não o pressione muito. Ele é o tipo de cara que guarda rancor, e você não quer que ele venha atrás de você depois. Takuya poderia explodir a vila, mas Ans não era uma moleza. Se não pudessem matá-lo agora, ele voltaria com uma vingança, e ele tinha veneno suficiente para causar sérios problemas para Konoha. Tanto faz. Eu fiz a minha parte. Você cuida da conversa, Takuya disse, esticando os braços. Ele tinha deixado claro seu ponto e não se importava muito em ficar sentado durante as negociações em si. Sigam-me, disse Ans rigidamente, guiando-os para dentro da vila. A Vila da Chuva não era um lugar que Takuya já tinha visto de perto antes. Graças à chuva constante, os prédios eram em sua maioria de aço e tinham uma aparência industrial e arenosa. Eles eram altos, e não havia porões. A maior parte do espaço abaixo da vila era ocupada por enormes canos de drenagem. Com a guerra em andamento e os danos recentes do ataque de Takuya, as ruas estavam quase desertas. As pessoas espiavam de suas casas, observando o grupo passar. Comparada a Konoha, a Vila da Chuva tinha uma sensação fria e revestida de ferro. Era como uma cidade feita de aço, mas que já tinha visto dias melhores. Os prédios estavam enferrujados e desmoronando em alguns lugares, e nada parecia bem conservado. Ans estava obviamente lutando para manter o lugar unido, e depois das explosões, parecia ainda pior. O rosto de Ans permaneceu pétreo enquanto ele os guiava pelas ruas. Os shinobi de Vila da Chuva se apressaram para cuidar dos feridos e limpar os corpos, alguns deles reduzidos a pouco mais que pilhas de carne ensanguentada. Takuya não era o único observando. Os membros da Anbu com eles eram especialistas em reunir informações, e não deixaram nada passar. Estava claro que o terceiro Hokage os havia enviado não apenas para proteção, mas para patrulhar a vila em busca de informações. Ans sabia disso também, mas não disse nada. Ele já tinha o suficiente para fazer. Enquanto caminhavam, Takuya pegou Ans olhando Sov nervosamente. Ele estava claramente abalado pela pequena raposa branca no ombro de Takuya. Ans não sabia o que Sov era, mas sabia o suficiente para ser cauteloso. Essa coisa, é uma raposa? Uma raposa de 9 caudas. Ans não tinha ideia do que Sov era. Ele não conseguiu encontrar um único pedaço de informação sobre ela, mas sua semelhança com a 9 caudas era inconfundível. Era perturbador. Por fim, eles chegaram ao prédio principal da Vila da Chuva. Ele contrastava fortemente com o resto da vila, bem conservado e resistente. Pelo menos Ans ainda tinha algum orgulho. Por favor, tirem um momento para descansar. Começaremos as negociações em breve, disse Ans enquanto entravam na sala de reunião. A Anbu ficou do lado de fora. Tsunade não se opôs. Eles não precisavam da Anbu na sala para as negociações. Além disso, com Takuya ali, ela duvidava que Ans tentasse alguma coisa. Ainda assim, ela lançou alguns olhares para Takuya, na esperança de entender seu plano. Capítulo 148. O pedido de Ans. Takuya revirou os olhos e disse categoricamente, vamos logo com as negociações. O que nosso querido semideus acha que pode fazer algumas exigências ridículas. Ele não se importava se Ans estava ouvindo. Como lado derrotado, que direito ele tinha de pedir algo louco? Mesmo se pedisse, Takuya nem se incomodaria em entreter isso. A ideia toda era risível. Basta seguir o processo normal, pensou Takuya. Tsunade suspirou internamente, sentindo-se um pouco impotente. Sério? Você não podia deixar um pouco de dignidade para ele? Dizer coisas assim na frente de Ans era simplesmente brutal.
Até o rosto de Shikaku se contraiu um pouco. Essa era definitivamente a primeira vez que ele via alguém negociar assim, diretamente fazendo ameaças abertamente. Do outro lado da mesa, a expressão de Ans escureceu enquanto ele soltava um grunhido baixo, mas permaneceu em silêncio. O ninja que servia chá ali perto se atrapalhou e quase deixou o bully cair. Já chega. Você pode ir, disse Ans, acenando irritado para seu servo ir embora. Pelo menos Ans não era do tipo que começava a gritar ou punir seus subordinados por pequenos erros. Se fosse Danzo, já teria havido insultos e provavelmente alguma punição severa agora. Qual o sentido de beber chá agora mesmo? Ans pensou. Seu orgulho já estava ferido. Não fazia sentido fingir que se importava com a hospitalidade adequada. Melhor acabar logo com as negociações e mandar esse desastre de hóspede embora. Imagino que vocês três também não queiram perder tempo, disse Ans, indo direto ao ponto. Vamos começar as conversas. Isso funciona para mim, Takuya disse, satisfeito com a abordagem direta. Ele não era fã do tipo de pessoa que gostava de circular com suas palavras, fazendo jogos mentais. Este é o acordo de paz pós-guerra de Konoha. Dê uma olhada e se não tiver problemas apenas assine. Isso facilitará as coisas para todos nós. Takuya pegou o documento que Tsunade estava segurando e praticamente o empurrou para as mãos de Ans. Tsunade ficou atordoada, encarando Takuya com olhos arregalados. Espera, você vai simplesmente entregar o contrato a ele sem nenhuma discussão? Sério? Ans, igualmente surpreso, olhou para os papéis em suas mãos. Ele não esperava que as coisas se movessem tão rápido, mas depois de um momento, ele abriu o documento e começou a lê-lo. Para ser justo, os termos não eram tão severos. O terceiro Hokage os havia escrito ele mesmo, e dada sua personalidade, estava claro que ele não queria arrancar nada da Vila da Chuva. Havia algumas razões para isso. Primeiro, a Vila da Chuva estava quebrada. Mesmo que Konoha exigisse reparações, eles não seriam capazes de pagar. Segundo, o Hokage não queria pressionar Ans muito longe. Encurralá-lo poderia levar à retaliação. E se Ans se aliasse à Vila da Areia, isso tornaria a situação de Konoha muito pior. Uma combinação de Ans e o Kazekage mais forte seria um pesadelo para Konoha. Terceiro, o Hokage queria genuinamente paz nas fronteiras. Ele esperava que a Vila da Chuva pudesse se estabilizar e se desenvolver sem número causar mais conflitos. Se a Vila da Chuva entrasse em colapso, isso também não beneficiaria Konoha a longo prazo. Bem, há algum problema? Tsunade lançou um olhar questionador para Takuya. Takuya olhou casualmente para ela, dando-lhe um aceno tranquilizador. Relaxa. Eu cuido disso. Como Tsunade não sabia como iniciar as negociações e Shikaku não estava confiante o suficiente para falar, Takuya decidiu que era melhor ele cuidar disso. Negociações? Fácil. Se Ans não gostasse, Takuya sempre poderia voltar a explodir a vila até que ele se submetesse. Sem problemas. Tsunade deu um sorriso fraco. Isso parece um desastre esperando para acontecer, mas acho que não tenho escolha a não ser confiar nele neste momento. Embora Takuya pudesse achar que os termos do Hokage eram justos, não havia como dizer como Ans reagiria. Enquanto Ans lia o acordo, sua testa franziu, e ele finalmente olhou para cima, direcionando seu olhar diretamente para Takuya. Ele nem olhou para Tsunade claramente, ele via Takuya como o único digno de negociar com ele. Quanto a Shikaku, Ans nem sequer reconheceu sua presença. Quem é esse garoto, afinal? Há algo com que você não concorda? Takuya perguntou, notando a hesitação de Ans. Essa parte precisa ser revisada, disse Ans, apontando para a seção do contrato que rotulava a Vila da Chuva como a parte derrotada. Ele ignorou as críticas anteriores de Takuya, concentrando-se no documento. Embora seja verdade que a Vila da Chuva reconhece que a guerra acabou, não fomos derrotados no sentido mais estrito, explicou Ans. Ele olhou brevemente para Tsunade antes de continuar. O Daimyo investiu muito dinheiro na vila para fortalecê-la. Se aceitarmos o rótulo de derrotados, isso causará problemas com o Daimyo, que não ficará satisfeito com o resultado. Se isso acontecer, a recuperação da Vila da Chuva será ainda mais difícil. Se o Daimyo se sentisse insultado, não havia como ele continuar financiando a Vila da Chuva. Eles não eram como Konoha, que poderia sobreviver mesmo se o Daimyo apertasse os cordões da bolsa. Para a Vila da Chuva, perder o apoio do Daimyo seria desastroso. Então, o que você está sugerindo? Takuya perguntou, mudando para um tom mais sério. Embora negociar não fosse seu ponto forte, a comunicação básica não estava além de suas habilidades. Ans juntou as mãos e se inclinou ligeiramente para frente. Sugiro que enquadremos isso como um acordo mútuo para acabar com a guerra, com ambas as vilas concordando que mais perdas eram inaceitáveis, e a Vila da Areia seria culpada por instigar o conflito. Ele fez uma pausa antes de continuar. A Vila da Areia foi quem deu início à luta. Eles provocaram ambos os lados. Dessa forma, ambas as nossas reputações serão preservadas, e o Daimyo ficará satisfeito. O que você acha? Tecnicamente, a Vila da Chuva não foi a que começou a guerra. A Vila da Areia agitou a panela. Ans já havia compartilhado essa inteligência com Konoha. Culpar a Vila da Areia resolveria muitos problemas. Seria uma situação ganha-ganha para a Vila da Chuva e Konoha. Caso contrário, Vila da Chuva sofreria sob o rótulo de nação derrotada, e a reputação de Konoha como pacificadora levaria a um golpe por ser vista como agressora. Takuya olhou para Tsunade, que franziu a testa pensativa por um momento antes de dar um pequeno aceno. Não foi um mau negócio. Transferir a culpa para a Vila da Areia foi uma sincronia perfeita, especialmente porque eles já estavam em guerra com Konoha. E já que a Vila da Areia tinha sido a única a declarar guerra, fazia sentido que eles assumissem a culpa. Com a aprovação de Tsunade, Takuya deu de ombros. Tudo bem, podemos ajustar isso.
Mais alguma coisa? O fato de Konoha não estar exigindo reparações já era uma concessão bem grande. A atitude do Hokage era clara. Ele não estava tentando esmagar a Vila da Chuva, apenas evitar empurrá-los para o desespero e a rebelião. Eu também quero pedir ajuda de Konoha. A Vila da Chuva precisa desesperadamente de suprimentos, tanto comida quanto outros itens essenciais. Além disso, eu gostaria de permissão para passar pelas fronteiras do País do Fogo para comprar grãos das terras do Daimyo. Capítulo 149. Encontrando as 3 crianças novamente em Vila da Chuva. Podemos lhe dar alguns suprimentos, mas não muito, Takuya disse categoricamente. E será apenas comida, nada mais. Quanto a comprar grãos do Daimyo da Terra do Fogo, tudo bem, mas você não pode enviar nenhum de seus shinobi para fazer as compras. Fornecer alguns suprimentos era parte do plano do terceiro Hokage. Não era muito, apenas um gesto simbólico para manter as coisas calmas. No final, Vila da Chuva ainda teria que pagar por seus próprios suprimentos. Quanto aos pontos de verificação, Konoha não os bloquearia, mas os ninjas de Vila da Chuva não teriam permissão para entrar na Terra do Fogo. Em vez disso, eles teriam que emitir um pedido e deixar os ninjas de Konoha escoltarem os suprimentos para a Vila da Chuva. Essa estratégia teve múltiplos benefícios para Konoha. Não só ajudou a manter o controle, mas também aumentou a renda de Konoha por meio de pedidos de missão. O terceiro Hokage era realmente um velho astuto. Ele havia armado essa situação perfeitamente, esperando que Vila da Chuva caísse na armadilha. Qual o mal em dar um pouco de comida? O dinheiro real estava nas missões e pedidos. De certa forma, isso era como cavar lentamente a fundação da economia de Vila da Chuva. Mas Ans tinha alguma outra opção? Na verdade, não. Além da Terra do Fogo, seria quase impossível para ele comprar comida suficiente de qualquer outro lugar. Mesmo se tivessem dinheiro, outras nações não estariam ansiosas para vender para eles, especialmente durante a guerra, quando os suprimentos de comida eram rigidamente controlados. Outros países não eram como a Terra do Fogo, onde eles tinham colheitas abundantes o ano todo. Comprar de nações vizinhas menores só causaria tensão com as vilas de pedra ou areia. Então, considerando tudo, comprar da Terra do Fogo era sua melhor opção. Konoha realmente jogou muito bem. Ans ficou tentado a virar a mesa devido à frustração. Tsunade manteve uma expressão séria, totalmente ciente de que esse era um acordo difícil para as engolir, mas os termos não eram dela, eram do Hokage. Eu aceito, Ans finalmente murmurou, admitindo a derrota. Embora estivessem sentados em sua própria vila, ele não sentia nenhuma sensação de controle. Após 2 explosões devastadoras de raios de Takuya, os nervos do homem estavam à flor da pele. O movimento errado e Vila da Chuva poderia muito bem ser reduzida a escombros. Condensar chakra de relâmpago em uma bola e detoná-la? Que tipo de jutsu maluco era esse? Ans nunca tinha visto nada parecido antes. Tinha que ser algum tipo de jutsu proibido, certo? Ans mal sabia que a explosão de relâmpagos não era uma técnica proibida. Era um movimento característico de Takuya, exclusivo dele. E mesmo que outra pessoa quisesse aprender, boa sorte. Takuya não tinha intenção de ensinar ninguém, e mesmo o básico não era exatamente fácil de entender. Com a maioria dos termos principais acertados, o resto da negociação era apenas uma questão de resolver pequenos detalhes. Takuya se espreguiçou preguiçosamente e foi para fora, deixando Tsunade e Shikaku cuidarem do resto. Tsunade lideraria as negociações e Shikaku poderia assistir. Ans, por exemplo, estava mais do que feliz em ver Takuya ir embora. A presença do cara era sufocante. Quanto mais longe ele ficasse, melhor. De preferência até que as negociações terminassem. Senhor, disse um dos membros da Anbu, dando um passo à frente enquanto Takuya saía do prédio. Só vou dar uma volta. Fiquem aqui e continuem protegendo Tsunade, Takuya respondeu, acenando para eles. Ele passeava sozinho pelas ruas quase desertas de Vila da Chuva. Depois de andar por aí por um tempo, ele notou algo estranho. Havia um número incomum de negócios obscuros. Eles estão realmente tentando construir um distrito da luz vermelha? Takuya murmurou, balançando a cabeça para as mulheres seminuas paradas sob os beirados de vários prédios. Ele não ficou impressionado. O lugar era pobre, e as mulheres também. Mesmo que lhe pagassem, ele não estaria interessado, muito menos o contrário. Assim que ele estava prestes a voltar, algo chamou sua atenção. Na esquina, 3 crianças pequenas estavam lutando para puxar um carrinho carregado de suprimentos. Eles estão tentando ganhar a vida carregando coisas por aí? Takuya pensou, examinando o trio. O que mais o surpreendeu foi o chakra dentro de um deles. Os níveis de chakra de Nagato tinham crescido significativamente. E Aiko e Konan pareciam quase os mesmos de antes, mas o chakra de Nagato era impressionante. As 3 crianças eram as mesmas que ele conheceu antes, os futuros membros principais da Akatsuki, Nagato e Aiko e Konan. Sentindo que alguém os observava, Nagato olhou para cima. No momento em que seus olhos se fixaram em Takuya, ele congelou murmurando: Professor? Professor? Que professor? Vamos, Nagato, temos que empurrar esse carrinho. E Aiko resmungou, notando que o carrinho tinha ficado mais pesado de repente. Ele olhou para trás, pronto para repreender Nagato por estar relaxando, mas parou quando viu para onde Nagato estava olhando. O aperto de Aiko na corda do carrinho escorregou e Konan, que estava empurrando por trás, comemorou de alegria. Professor, ela gritou. Takuya deu um tapa na testa. Desde quando eu me tornei seu professor? Ainda assim, ele acenou para eles. Embora Nagato, Aiko e Konan fossem apenas 3 anos mais novos que ele, a desnutrição deles os fazia parecer muito menores, como se tivessem 5 anos em vez de 7. Professor,
Yaiko gritou, correndo em direção a Takuya com Conan logo atrás. Nagato hesitou, mas eventualmente o seguiu. Parece que você tem praticado o que eu te ensinei, Takuya disse enquanto os três estavam diante dele, encharcados, mas radiantes de excitação. Eles nem pareciam se importar com a chuva. E é tudo graças aos seus excelentes ensinamentos, professor, disse Yaiko, coçando a cabeça com um sorriso tímido. Takuya riu. Não me lembro de ter oficialmente aceitado vocês três como discípulos. Ele olhou para eles, franzindo a testa para suas roupas sujas e esfarrapadas, que estavam encharcadas e cobertas de lama. Suspirando, ele gesticulou para que o seguissem. Venham comigo. Enquanto andavam pelas ruas, Takuya notou que algumas lojas ainda estavam abertas, apesar do mau tempo. Havia uma loja de roupas por perto, assim como um restaurante. Yaiko e Conan não pareciam se importar com o que Takuya disse antes. Eles o seguiram alegremente, enquanto Nagato seguia atrás, ainda cauteloso, mas menos nervoso do que antes. O que posso fazer por você, senhor? O lojista os cumprimentou calorosamente quando eles entraram. Takuya o interrompeu, apontando para as três crianças atrás dele. Peguem 2 conjuntos de suas melhores roupas para cada um. Ele jogou algum dinheiro no balcão. Os olhos do lojista brilharam ao ver o dinheiro, e seu rosto se abriu em um largo sorriso. Imediatamente, senhor. Professora, nós realmente não precisamos. Conan começou a protestar, mas um olhar afiado de Takuya a silenciou. Ela abaixou a cabeça, obedientemente seguindo as instruções do lojista enquanto ele os ajudava a escolher as roupas. O lojista até deixou que eles usassem o banheiro para se limpar. Depois de uma boa lavagem e troca de roupas, os três finalmente pareciam mais crianças normais, embora Nagato ainda mantivesse a cabeça baixa, seu cabelo ruivo escondendo seu Rinnegan. Depois que se vestiram, Takuya comprou guarda-chuvas para eles e os levou a um restaurante, onde pediu bastante comida. Enquanto se sentavam para comer, Takuya perguntou, então, como vocês três foram parar na Vila da Chuva? Capítulo 150. O futuro incerto, amigos ou inimigos? Professor, nós. Yaiko coçou a cabeça, começando a falar, mas Takuya levantou a mão para detê-lo. Acenando com a mão e suspirando, Takuya sorriu, não me chame de professor. Eu nunca os aceitei como meus alunos. Além disso, sou apenas 3 anos mais velho que você. Ele continuou. Dada a situação, é impossível para nós termos uma relação professor-aluno. Pelo que sabemos, um dia a situação pode mudar, e podemos acabar como inimigos. Takuya tinha 10 anos, enquanto Yaiko, Conan e Nagato tinham 7. Mas olhando para eles, a diferença entre eles parecia ser maior do que apenas 3 anos. Takuya já parecia um adolescente, enquanto os três, devido à desnutrição, eram muito menores, parecendo crianças de cerca de 5 anos. A menos que alguém mencionasse suas idades, ninguém imaginaria que a diferença era de apenas 3 anos. A expressão de Yaiko congelou, o sorriso sumindo de seu rosto. Nagato, que estava olhando para baixo, cerrou os punhos, suas emoções claramente instáveis. Os olhos de Conan ficaram vermelhos quando ela sussurrou, mas professora, é isso que queremos. Eu nunca planejei tomar discípulos. Por um momento Takuya não sabia como responder. Olhando para os olhos cheios de lágrimas de Conan, a expressão esperançosa de Yaiko e Nagato levantando a cabeça cautelosamente, Takuya suspirou em derrota. Tudo bem, vamos deixar esse assunto de lado. Me chame do que quiser, mas para que fique registrado, não estou reconhecendo vocês como meus discípulos. Takuya Yagami ainda é apenas uma criança, ele pensou. Não há necessidade de aceitar discípulos agora. Além disso, aceitar discípulos não é algo que você faz por capricho. E se essas crianças acabarem se voltando contra ele no futuro? Ele seria o primeiro alvo. E quem sabia se o misterioso Zetsu Negro já estava de olho neles? Melhor não se envolver muito com o Rinnegan de Nagato. Eu já dei alguma ajuda a eles. O resto depende das próprias habilidades deles. A propósito, vocês ainda não me contaram por que vieram para a Vila da Chuva, Takuya os lembrou. Desde que a guerra acabou, tem havido muitos ninjas desonestos causando problemas, roubando e matando. Por segurança, eu trouxe Conan e Yaiko aqui, explicou Nagato. Um dos ninjas da vila até nos ajudou. Ele não nos mandou embora. Yaiko sorriu brilhantemente ao ouvir a menção do ninja prestativo, embora não soubesse o nome do homem. Ans pode não ser o melhor líder, mas quando se tratava de seu próprio povo, ele era justo. Infelizmente, após seu retorno da Terra do Ferro, Ans tinha mais ou menos desistido. O outrora temido semideus tinha se tornado um recluso, deixando o país da chuva no caos. Não foi até a terceira grande guerra ninja que as coisas pioraram. Manipulado por Dan, Ans atacou Akatsuki, levando à morte de Yaiko e finalmente, selando seu próprio destino trágico. Conforme a conversa deles foi chegando ao fim, a comida chegou, e as 3 crianças ansiosamente comeram. Observando-os devorando a refeição, Takuya não conseguiu evitar suspirar. Para ele a comida não era nada especial, beirando até mesmo um insosso. Mas para Yaiko, Conan e Nagato, era um deleite raro. Yaiko, comendo rápido demais, começou a engasgar. Depois de engolir um grande copo de água, ele finalmente recuperou o fôlego, parecendo aliviado. Conan revirou os olhos para ele, exasperada. Professor, você veio para a Vila da Chuva em uma missão? Conan perguntou, sempre observador. Deixando os achis de lado, Takuya bagunçou o cabelo de Conan, fazendo-a sorrir. A guerra pode ter acabado, mas algumas coisas ainda precisam ser resolvidas. A vila me enviou aqui para me juntar à equipe de negociação para falar com Ans. Está demorando um pouco mais do que o esperado, então decidi dar uma volta, e aqui estamos. E a explosão no portão? Conan perguntou hesitante. Embora ninguém estivesse falando sobre isso, a explosão alta ecoou por toda a Vila da Chuva. Claro, os 3 ouviram. Cof, cof.
Takuya limpou a garganta, sentindo-se um pouco estranho sob os olhares questionadores deles. Bem, Ans não estava exatamente sendo cooperativo. Ele não achou que éramos dignos de negociar com ele, então não tive escolha a não ser usar alguns jutsus para explodir parte do muro. Funcionou, entramos na vila e agora podemos conversar. Os olhos de Yaiko se arregalaram em choque. Nagato deixou seus hashis caírem na mesa. O queixo de Conan caiu sem palavras. Eles não esperavam que a explosão no portão tivesse sido causada por Takuya, e intencionalmente. Era tudo parte de seu plano para forçar-nos à mesa de negociações. Sem isso, as negociações nunca teriam começado. Na verdade, Takuya não queria fazer isso. Mas Ans estava menosprezando-os, recusando-se a reconhecê-los como iguais. Um pouco de destruição era a única maneira de fazê-lo levá-los a sério. Se ele não tivesse feito um movimento forte, Ans teria continuado a agir como um deus. Que semideus. Se ele tivesse enfrentado alguém como Hashirama ou Madara, ele teria sido tão espancado que esqueceria seu próprio nome. Toda essa situação era um sinal claro de quanto a elite de Konoha havia diminuído desde as mortes de Hashirama e Madara. A primeira guerra ninja havia atingido Konoha duramente, deixando uma grande lacuna no poder de alto nível. Observando os rostos atordoados das crianças, Takuya riu. De qualquer forma, as coisas estão resolvidas por enquanto. Claro, muitas pessoas de Vila da Chuva morreram, e o muro levará algum tempo para ser reconstruído, mas as negociações estão indo bem. Tudo deve terminar hoje. Então, isso significa que você também vai embora hoje? Conan perguntou calmamente. Ela não se importava com as negociações ou a destruição, sua única preocupação era que Takuya iria embora. Takuya sabia que eles não queriam que ele fosse, mas, diferentemente de Jiraiya, ele não podia ficar para trás para cuidar deles. Sim, ele disse, assentindo solenemente, embora soubesse que isso deixaria Conan chateada. Assim que as conversas terminarem, estarei partindo ao pôr do sol. Ans não vai querer alguém como eu aqui. Isso o manterá acordado à noite. Enquanto isso, se você tiver alguma pergunta, sobre qualquer coisa, está a sua chance de perguntar. Eu farei o meu melhor para responder. Sério? O humor de Yaiko mudou instantaneamente de triste para animado. Isso é incrível. Yaiko tinha um monte de perguntas sobre ninjutsu e técnicas de luta e Conan e Nagato não eram diferentes. Como ninjas iniciantes, eles ainda tinham muito a aprender. Eles terminaram de comer rapidamente, então se reuniram em volta de Takuya, bombardeando-o com perguntas. Qualquer coisa que Takuya pudesse responder, ele fazia, explicando cada conceito pacientemente. Com o passar do tempo, Takuya sentiu as assinaturas de chakra de Tsunade e Shikaku por perto. Parece que é hora de eu ir, Takuya disse, levantando-se. Considere isso meu presente de despedida para você. Ele pediu uma caneta ao lojista e desenrolou um pergaminho em branco. Escrevendo alguns sinais básicos de ninjutsu e dicas de treinamento, ele entregou o pergaminho a Yaiko. Capítulo 151. Você está tentando me sufocar com essas montanhas? Takuya não conhecia muitos jutsus, apenas os que ele havia aprendido ao longo de sua jornada. Ele certamente não era como Orochimaru, que parecia ser uma enciclopédia ambulante de jutsus. Ainda assim, as habilidades básicas que ele conhecia poderiam ajudar Conan, Yaiko e Nagato a economizar algum tempo em seu caminho para a força. Se o destino permitir, nos encontraremos novamente algum dia, disse Takuya, com uma nota de finalidade em sua voz. Como todas as coisas devem eventualmente chegar ao fim, o tempo que passaram juntos não foi exceção. Sem mais demora, Takuya se levantou e desapareceu nas ruas encharcadas de chuva de Amegakure. Vá! Conan foi a primeira a desmoronar, lágrimas escorrendo de seus olhos. Ela ainda segurava o dinheiro que Takuya lhe dera. Takuya queria que eles se concentrassem em treinar e melhorar suas habilidades sem se preocupar com a sobrevivência por um tempo. Depois que passassem pelas dificuldades iniciais, seu talento natural permitiria que eles se fortalecessem rapidamente. Yaiko se sentiu em conflito, e Nagato estava igualmente dividido. No entanto, nenhum dos dois conseguiu pedir para Takuya ficar. Eles simplesmente assistiram enquanto ele desaparecia na chuva torrencial. Você conhece mais alguém em Amegakure? Alguém com cabelo vermelho, como o clã de Kushina? Tsunade perguntou, franzindo a testa em curiosidade. Ela sentiu que Nagato poderia ser um membro do clã Uzumaki. Mas se esse fosse o caso, por que Takuya não o levou embora? Certamente, Ans não teria se oposto se Takuya quisesse levar algumas pessoas com ele. E providenciar para que eles se estabelecessem em Konoha não seria difícil, especialmente com Tsunade o apoiando. Sim, Takuya respondeu, seu guarda-chuva o protegendo da chuva enquanto ele assentia levemente. Mas sua família foi morta durante a guerra, por engano, por ninjas de Konoha. Ele não iria querer ir para Konoha, mesmo se tivesse a chance. Mesmo que Nagato tivesse concordado em ir, Takuya não o teria levado. Entendo. Tsunade murmurou surpresa com a reviravolta dos acontecimentos. Ela não esperava uma história tão complicada. Depois de pensar por um momento, ela se lembrou de algo. Acho que lembro de ver aquelas 3 crianças se escondendo na floresta no dia em que recuamos. Jiraiya até deixou um pouco de comida para elas. Conan e os outros realmente cruzaram o caminho de Tsunade e do Sunny naquela época? Takuya ficou surpreso. Ele sempre presumiu que Conan, Yaiko e Nagato ficaram escondidos o tempo todo. Acontece que os 2 grupos se encontraram, com um grupo se escondendo e o outro já ciente de sua presença, optando por não intervir. Como foram as negociações? Takuya mudou de assunto, não querendo remoer o passado. Muito bem, disse Tsunade, seus lábios se curvando em um sorriso. Sem aviso, ela agarrou Takuya pelo pescoço e o puxou para perto. Agora, que tal você confessar? Quando você ficou tão forte, hein? E o que há com essa técnica de arte é uma explosão. Essa coisa é perigosa o suficiente para ser selada no pergaminho proibido. Uau! Takuya tropeçou quando Tsunade o puxou, fazendo-se inclinar contra ela. O problema real, no entanto, foi que seu rosto acabou pressionado contra algo macio. Muito macio. Seu rosto inteiro estava enterrado nos bens de Tsunade.
Um leve aroma encheu suas narinas enquanto seu rosto se aninhava contra a maciez avassaladora e avassaladora. Meu Deus, isso está acontecendo no meio das ruas de Amegakure? As pessoas estão assistindo, pelo amor de Deus. Atrás deles, Nara Shikaku mal podia acreditar no que estava vendo. Tsunade tinha Takuya em uma chave de braço, pressionando o rosto dele contra o peito dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso era mais do que absurdo. Ele não pôde deixar de se perguntar: como seria essa sensação? Solte. Takuya protestou. Claro, a sensação não era desagradável, mas ser sufocado assim também não era confortável. Ele rapidamente se afastou de Tsunade, ficando de pé mais uma vez. Tsunade congelou, seu rosto ficando vermelho. Naquele breve momento de contato, ela instintivamente o soltou e de forma completamente inconsciente esfregou a área. Estranho. Não parecia o mesmo quando ela mesma tocava. Por que parecia diferente quando Takuya fazia isso? Droga, você está tentando me sufocar com essas coisas? Takuya deixou escapar. PFFT. Shikaku quase engasgou tentando abafar o riso. Atrás deles, os membros ocultos da Ambu de repente desapareceram nas sombras, tornando-se espectadores invisíveis. O rosto de Tsunade ficou com um tom perigoso de vermelho. Num acesso de fúria, ela agarrou Takuya novamente. Eu vou te matar. O que diabos você está dizendo? Te sufocar com meu peito? Você tem coragem depois de dar uma olhada e agora está me culpando? Percebendo que Tsunade estava genuinamente brava, Takuya recuou rapidamente. Não importava a idade ou o estágio da vida em que uma mulher estivesse. Quando ficavam bravas, elas eram aterrorizantes. E pelo olhar no rosto de Tsunade, ela estava pronta para matar. Takuya sabiamente decidiu que era a hora de se tornar escasso. Para ser justo, a sensação não foi nada ruim. E espera, o rosto de Tsunade realmente ficou vermelho? Ele imaginou? Enquanto isso, Shikaku tentava desesperadamente acalmar Tsunade. Tsunade-sama, eu juro, eu não vi nada. Sério. Agora você fez isso. Ao explicar, você deixou óbvio que viu tudo. Os olhos de Tsunade tremeram de frustração antes que ela balançasse o punho em Shikaku, acertando um golpe firme. Você parece ter um relacionamento bastante amigável com Takuya-sama, comentou calmamente um dos Ambu. Não comece com isso, outro retrucou. Não estamos aqui para fofocar. Vamos nos concentrar em reunir informações para o Hokage, como nos foi ordenado. Ainda assim, eu meio que invejo Takuya. Assim que deixaram a Megakure, a Ambu rapidamente retransmitiu seu relatório para a vila usando métodos especializados, enviando seus pergaminhos para a divisão de inteligência. A raiva de Tsunade já havia esfriado quando eles deixaram a vila. Como de costume, ela entrou em uma conversa fácil com Takuya, discutindo assuntos triviais, enquanto o pobre Shikaku seguia atrás deles, cuidando de um olho roxo. Por que você deu um soco nele? Takuya perguntou, olhando para Shikaku. Que alto, que baixo, Tsunade murmurou. Eu só estava dando uma lição nele sobre o que dizer e o que não dizer. Quando Tsunade olhou para Shikaku, o homem estremeceu de medo, exibindo um sorriso tímido que só a deixou mais exasperada. Baixa inteligência emocional? Ela estava falando sério? Shikaku era um gênio. Com a missão concluída, o grupo retornou ao acampamento quando o sol começou a se pôr, chegando pouco antes do anoitecer. As negociações estão completas, senhor, um dos Ambu relatou ao retornar. Ele imediatamente desapareceu no centro de comando, contando tudo o que tinha acontecido durante o dia. Capítulo 152. Danzo, ouvi dizer que você criou um jutsu de classificação S? Lord Danzo Yagami Takuya é incrivelmente poderoso. Aquela técnica que ele usou, seu poder era imenso. Até mesmo a pequena raposa branca que está sempre com ele não é brincadeira, relatou o agente Ambu. Com apenas um movimento de cauda, ele desviou a foice de Ans, mantendo-o afastado e fazendo Ans hesitar em se aproximar de Yagami Takuya. Danzo ainda estava acamado, seu corpo envolto em bandagens e um tapa-olho cobrindo um olho. Mas como uma figura de alto escalão em Konoha, ele desfrutava de certos privilégios. Ao contrário de outros soldados feridos, Danzo teve o luxo de se recuperar nos aposentos privados do centro de comando, um tratamento que poucos poderiam esperar receber. Deitado ali, Danzo permaneceu em silêncio por um tempo, ponderando consigo mesmo. Um jutsu formado com chakra de natureza relâmpago, hein? Uma raposa branca que se assemelha a uma besta com cauda, ele murmurou sua mente zumbindo. O ninja Ambu ajoelhou-se silenciosamente, aguardando mais instruções sem interromper os pensamentos de seu líder. Traga-o até mim. Diga a ele que tenho algo para discutir, Danzo finalmente ordenou. Sim, Lord Danzo. O agente Ambu saiu rapidamente para buscar Takuya. De volta ao acampamento, Takuya se viu, como sempre, sem nada para fazer. Ele queria ir embora, mas infelizmente tinha novas ordens. Ele deveria ficar por mais alguns dias e escoltar um grupo de shinobi feridos de volta para Konoha, protegendo-os contra quaisquer ataques potenciais dos ninjas de Tsunagakure. Falando de Tsunagakure, Takuya não tinha ideia do porquê eles ainda estavam por aí na Terra da Chuva. A guerra entre Konoha e Amegakure já havia terminado. Não havia mais nada para Tsunagakure ganhar ficando por ali. No entanto, Tio ainda não havia liderado suas forças para fora do país, deixando Takuya se perguntando se ela estava tramando algo. Talvez outro ataque furtivo. Você realmente disse algo que fez Tsunade bater em você? Takuya perguntou segurando uma risada enquanto olhava para Nara Shikaku, que estava com um olho roxo feio. Ele conseguiu conter o riso durante a viagem de volta ao acampamento, mas agora que estavam sozinhos, não conseguiu resistir e tocou no assunto. Juro que não sei o que aconteceu, ok? Você acredita em mim, certo? Shikaku gemeu claramente exasperado. O que diabos eu estava pensando falando assim? Ele se repreendeu. Se eu tivesse agido como se não tivesse visto nada, não estaria andando por aí com o olho de panda agora. Não é da minha conta o que Tsunade-sama e Takuya fazem. Você não sabe. Takuya olhou para ele com as sobrancelhas erguidas, seu olhar cético deixando Shikaku ainda mais desconfortável. Com um sorriso irônico, Shikaku acrescentou, eu realmente não sei.
Eu só disse que não vi nada. Não é de se espantar que as pessoas digam que o clã Nara tem alto QI, mas baixo é que Takuya pensou consigo mesmo. Você praticamente cavou sua própria cova com isso. Tsunade não bater em você teria sido um milagre. Takuya revirou os olhos. Da próxima vez, apenas fique fora do caminho dela. Aquela mulher não tem noção de tempo quando se trata de espancar as pessoas, a menos que você seja mais forte do que ela. Caso contrário, você está apenas pedindo por isso. Shikaku balançou a cabeça tão rápido que era quase cômico. De jeito nenhum, não vai ter uma próxima vez. Vocês dois podem se abraçar, se beijar, o que for. Vocês nunca vão ouvir um pio meu. Como se quisesse reforçar sua determinação, Shikaku pressionou uma toalha quente contra seu olho latejante e sibilou de dor. Espiando Takuya, que estava casualmente descansando em seu catre improvisado, a curiosidade de Shikaku levou a melhor. Takuya, aquele jutsu que você usou hoje mais cedo. Ah, isso? É chamado de estilo relâmpago. Explosão de trovão, disse Takuya, inventando um nome na hora. Se alguém acreditava ou não, não importava muito. Caramba, nem ele acreditava. É simples, na verdade, Takuya continuou sem perder o ritmo. Você apenas foca seu chakra de natureza relâmpago e o joga. Super fácil. Sim, certo. Você está falando merda. Shikaku pensou, desistindo da conversa. Ele estava interessado no jutsu, claro, mas também estava curioso sobre toda a situação com Tsunade. Mas a dor surda em seu olho era um lembrete claro para não cavar muito fundo. Um olho de panda já era ruim o suficiente, 2 seriam insuportáveis. Takuya pode não dar socos, mas Tsunade com certeza daria. Yagami Takuya, Lord Danzo solicita sua presença, uma voz chamou da entrada da tenda. O agente da Ambu chegou com uma mensagem, interrompendo a conversa. Danzo? Ele quer me ver? Takuya pensou enquanto se sentava, surpreso. Isso foi rápido. Eles tinham acabado de voltar para o acampamento, e Danzo já sabia de tudo o que tinha acontecido? E ele está me chamando especificamente? Parecia que o domínio de Danzo sobre a Ambu e sua divisão da raiz era mais forte do que Takuya havia imaginado. Segure-o forte aqui enquanto eu estiver fora, e pegue alguns suprimentos frescos da equipe de logística, Takuya disse, dando um tapinha no ombro de Shikaku enquanto ele se levantava. Ele seguiu o Ambu para fora da tenda e foi em direção ao centro de comando. Como conselheiro do Okage e um dos principais oficiais de Konoha, as acomodações de Danzo eram muito mais luxuosas do que outros soldados feridos poderiam esperar. Enquanto a maioria estava amontoada nas tendas médicas, Danzo estava reclinado em uma cama confortável, escondida na área de descanso privada do centro de comando. Cercado por um grupo de agentes Ambu e da raiz, Danzo parecia mais um senhor feudal do que um paciente. Deve ser bom estar no comando, pensou Takuya enquanto se aproximava. Senhor Danzo, Yagami Takuya está aqui, anunciou o agente Ambu antes de desaparecer nas sombras. Deitado na cama, Danzo abriu seu único olho bom, encarando Takuya do outro lado do quarto. Seu outro olho estava enfaixado, e a maior parte de seu corpo estava envolta em gaze. Tio realmente fez um número nele, Takuya notou. Ela quase tirou Danzo do jogo para sempre. Se não fosse por seu raciocínio rápido e uso de uma técnica de invocação, o velho provavelmente não estaria vivo agora. O olhar de Danzo era afiado, mas Takuya não se incomodou com nenhuma formalidade. Curvar-se e raspar não era exatamente seu estilo, e ele não tinha intenção de começar agora. Ele ficou parado, retornando o olhar de Danzo sem vacilar. Danzo franziu a testa, claramente descontente com a falta de decoro. Ouvi falar sobre o que aconteceu em Amegakure. Você lidou bem com as coisas. Ans, o chamado meio-deus, ainda teve a audácia de pensar que poderia nos ditar termos depois de perder. Que coragem daquele homem, Danzo zombou. Esse cara é de verdade? Takuya pensou, sua expressão se tornando cética. Uma coisa era alguém como o terceiro Okage, Noki ou Raikage criticar Ans. Eles tinham força para sustentar isso. Mas Danzo? De onde ele tirou essa ideia de menosprezar Ans? Foi por causa de sua posição em Konoha? Seu título como conselheiro do Okage? Claro, o status de meio-deus de Ans pode ter sido exagerado, mas mesmo assim, havia poucas pessoas no mundo ninja capazes de derrotá-lo. Danzo certamente não era um deles. Takuya ficou em silêncio, esperando para ver onde essa conversa iria levar. Eu também ouvi, Danzo continuou, sua voz mudando, que você criou um jutsu, estilo relâmpago, explosão de trovão. Uma técnica de classificação S? Sabia, pensou Takuya. Claro, ele está atrás do jutsu. Mantendo uma expressão calma, Takuya simplesmente assentiu. Sim, está correto. Capítulo 153. Um tigre de papel tentando morder? Sone. Takuya deu de ombros, é um jutsu que desenvolvi recentemente, e o usei pela primeira vez em Amegakure. É forte, sem dúvida, mas a desvantagem é o dreno de chakra enorme. Se você não tem um reservatório de chakra grande o suficiente, não há sentido em nem tentar aprendê-lo. Danzo estava realmente pensando que poderia colocar as mãos em explosão de trovão? E boa sorte com isso. Com suas reservas de chakra, ele teria mais chances de se explodir do que conseguir. O rosto de Danzo permaneceu sem emoção, seu tom plano e frio. Escreva os princípios por trás dessa técnica. Um jutsu tão perigoso deve ser entregue à vila e selado no pergaminho dos selos. Eu quase ri alto. Ah, certo. Ele quer que eu entregue explosão de trovão para que a vila possa selá-lo, hein? Sim, claro, Danzo. Como se a vila fosse vê-lo. Ele só quer para si. Desculpe, eu recuso. Não há nenhuma regra na vila que diga que eu tenho que entregar qualquer jutsu que eu crie. Danzo feio como pecado e ganancioso ainda por cima. Ele realmente achou que eu simplesmente me renderia e daria a ele o que ele queria? Nem pensar. Você ousa me desafiar? A fachada calma de Danzo quebrou, sua voz tingida de raiva. Seu único olho visível brilhou com ameaça, e notei os agentes da raiz espreitando nas sombras começando a se mover, preparando-se para me cercar. Eu sorri nem um pouco intimidado.
Recusa não é o mesmo que desafio, Danzo-sama. Além disso, estou trabalhando sob o comando de Tsunade-sama agora. Você não tem autoridade para me dar ordens. Inclinei-me um pouco, baixando minha voz para um tom mais perigoso. Então, em vez de latir para a árvore errada, por que você não se concentra em melhorar? Porque se você acabar acamado para o resto da vida, isso seria uma pena para a vila. Cuidado com a boca. A voz de Danzo disparou, tremendo de raiva. Ele parecia prestes a pular da cama e me estrangular ali mesmo. Até mais, velho. Virei-me e saí da sala, sem me incomodar com a raiva fervente que irradiava de Danzo. Os agentes da raiz ainda pairavam, sem saber se deveriam agir. Alguns meses atrás, eles poderiam ter tido uma chance. Agora, eu os mandaria todos para a vida após a morte se eles ao menos pensassem em tentar. Yagami Takuya. Danzo gritou atrás de mim, sua voz quase embargada pela fúria. Mas não me incomodei em olhar para trás. Seu status de alta patente não me assustava, e a guerra havia acabado. Tsunade era quem estava dando as ordens agora, e ela o superava nessa frente. Se ele queria tanto a explosão de trovão, por que não pedir a ela? Boa sorte com isso. Mesmo que ela dissesse sim, ele não conseguiria lidar com isso de qualquer maneira. Esse jutsu não foi feito para alguém como ele. Ao sair, dei um último golpe por cima do ombro. Não precisa gritar, Danzo-sama. Gritar faz mal à saúde. Talvez Tsunade-sama possa vir e ajudar você a se acalmar. Não consegui deixar de rir enquanto me afastava. Danzo me ameaçando. Que piada. Os agentes da raiz se moveram novamente ansiosos por ordens, mas Danzo não deu o sinal. Mesmo com raiva, ele sabia melhor. Tentar me derrubar agora seria uma missão suicida, e com Tsunade me apoiando, não havia como ele me culpar por nada. Além disso, diferente de Sakuma Taki, eu não era alguém que ele poderia simplesmente arruinar com boatos. Qualquer um que espalhasse mentiras sobre mim me encontraria fazendo uma visitinha à noite. Teríamos uma boa conversa. Lord Danzo? Um dos agentes da raiz ousou perguntar. Danzo cerrou os dentes, mas se forçou a se acalmar. Fique quieto. Eu sorri. Ele era esperto o suficiente para saber quando não tinha mais cartas para jogar. Por enquanto, ele não passava de um tigre de papel. Ele não tinha mordida de verdade, não até voltarmos para Konoha. Uma vez lá, ele tentaria armar armadilhas para mim nas sombras. Era assim que ele operava. Ele provavelmente ainda não tinha me perdoado por ter tirado seus pequenos espiões um tempo atrás. Eu sabia que ele começaria a juntar as peças eventualmente. Aqueles agentes desaparecidos? Sim, era eu. Eu me certifiquei de que eles não iriam reportar de volta. Ao sair do centro de comando, fiz um desvio para a divisão médica, onde Tsunade estava terminando. Ela olhou para cima, levantando uma sobrancelha quando entrei. Terminou de cozinhar? Cozinhando? Eu me joguei ao lado dela, empurrando-a um pouco no banco. Acabei de voltar de uma negociação com Danzo. Ele tentou me ordenar que entregasse a explosão de trovão, disse que se eu não entregasse, estaria desobedecendo ordens. Me assustou pra caramba. Quem tem tempo para cozinhar depois disso? A xícara de chá de Tsunade quebrou em sua mão, derramando chá no chão. Seu rosto escureceu. Eu lido com Danzo. Você não precisa se preocupar com ele ou qualquer outra pessoa, Danzo, o velho, os anciões, todos eles. A menos que você queira trocar algo de valor igual, não há razão para você dar nada a eles. A vila não tem nenhuma regra que diga que você tem que entregar seu próprio jutsu. Certo. Eu me inclinei para trás, aliviado. Bom saber. Ela sentiu, sua expressão endurecendo. Danzo é uma cobra, mas ele não pode te forçar. Vamos pegar algo para comer e voltamos mais tarde. Claro. Por enquanto não havia muito a fazer, exceto esperar. Os outros ninjas médicos poderiam lidar com os pacientes, e a menos que algo crítico acontecesse, Tsunade merecia uma pausa. Enquanto isso, no escritório do Okage, Sarutobi Hiruzen leu os últimos relatórios de inteligência. As notícias da rendição de Amegakuri trouxeram a ele um alívio muito necessário. Com a guerra terminada, Konoha agora podia concentrar suas forças em lidar com Tsunagakuri. O Kazekage havia lançado vários ataques pelo País do Fogo, e a frustração de Sarutobi crescia a cada novo relato. Essas táticas de guerrilha estavam desgastando as defesas da vila. Ele balançou a cabeça, voltando aos relatórios. Um pergaminho, em particular, chamou sua atenção. Um jutsu de relâmpago de nível S capaz de conter os ataques de Ans? Sarutobi franziu a testa e colocou o pergaminho de lado. Takuya Yagami. Essa criança ficou ainda mais forte do que eu esperava. Se não fosse pela insistência de Tsunade, Sarutobi talvez nunca tivesse permitido que Takuya fizesse os exames Jonin. Mas agora estava claro que o poder de Takuya excedia em muito de um Jonin típico. Toda vez que parecia que eles tinham uma noção de suas habilidades, ele revelava outra carta na manga. Sua força havia se tornado um fator que Sarutobi não podia mais ignorar, especialmente considerando seus laços próximos com Tsunade e Kushina. Se não fosse tratado corretamente, poderia se tornar um problema significativo para a vila. Pelo menos ele não parecia estar se alinhando com o clã Uchiha. Isso teria tornado as coisas muito mais complicadas. Sarutobi suspirou e deu sua próxima ordem. Anuncie o tratado de paz com a Megakuri amanhã. Isso aliviará as preocupações dos aldeões. A guerra se arrastava e o povo de Konoha estava ficando cansado. Anunciar a paz daria a eles algo positivo em que se concentrar. Capítulo 154. O plano de Chiyo para emboscar os feridos. Assinar o tratado de paz com a Megakuri era a melhor opção para Konoha. Uma vez que os assuntos internos estivessem estabilizados, eles poderiam se concentrar totalmente em lidar com Tsunagakuri. Sim, Sr. Okage. A Anbu apareceu prontamente, recolhendo os documentos e indo imprimi-los, preparando-se para postá-los por toda Konoha ao amanhecer. Takuya estava no acampamento há 2 dias e não notou nenhum agente Anbu ou da raiz o seguindo ou mantendo um olho nele. Depois que o acampamento foi devidamente montado, Takuya assumiu a responsabilidade de escoltar um grupo de shinobi feridos de volta para Konoha. Tsunade, por outro lado, teve que retornar com as forças principais, o que levaria muito mais tempo.
Takuya-sama é realmente extraordinário, tem apenas 10 anos e já é um jonin. Isso é um recorde até mesmo em Konoha, certo? Não apenas Konoha. Em todo o mundo Shinobi, ninguém mais poderia se comparar. Se meu filho tivesse metade do talento de Takuya-sama, eu estaria sorrindo enquanto dormia. Seu filho, por favor, ele não está nem perto de Takuya-sama. E o seu não é melhor. Enquanto o grupo viajava lentamente para acomodar os feridos, os veteranos não conseguiam deixar de elogiar Takuya, ocasionalmente entrando em discussões acaloradas. Takuya se sentiu um pouco estranho com os elogios exagerados, mas ficou fora da conversa. Seu foco permaneceu afiado, qualquer problema com os feridos e a culpa cairia sobre ele. Felizmente, Sove, sua raposa branca de confiança, ajudou a ficar de guarda e forneceu alertas antecipados sobre quaisquer ameaças potenciais. Senhora Chiyo, o grupo que escolta os feridos é liderado por ninguém menos que Yagami Takuya, relatou um shinobi de Suna. Sunagakure permaneceu em Amegakure após o cessar-fogo, com Chiyo debatendo se deveria recuar para a Terra dos Rios para apoiar o terceiro Kazekage ou ficar por mais algum tempo. Eventualmente, ela escolheu permanecer, esperando pela oportunidade perfeita para atacar Konoha com força. E o grupo que escoltava os feridos era o alvo perfeito. O acampamento de Konoha já havia sido atacado uma vez, tornando-o fortemente fortificado. Não havia mais aberturas. Então Chiyo mudou sua atenção para os shinobi feridos. Ainda havia muitos feridos no acampamento de Konoha, e se ela pudesse atacar no momento certo, isso seria um golpe severo no moral e na força de luta de Konoha. Os shinobi feridos, uma vez curados, retornariam ao campo de batalha, e Chiyo queria eliminar o máximo possível dessas ameaças em potencial. Yagami Takuya. Os olhos de Chiyo se estreitaram. Ela não era estranha a ele. As façanhas de Takuya se espalharam por Suna, e os aldeões nutriam um profundo ressentimento em relação a ele. Afinal, ele envergonhou o Kazekage deles na frente de todo mundo shinobi. Qualquer shinobi de Suna aproveitaria a chance de destruí-lo. Chiyo não foi diferente. Ela não esperava que a equipe de escolta fosse liderada por Takuya. Qual é o status da explosão em Amegakure? Chiyo perguntou. Konoha havia iniciado negociações de paz com Amegakure, mas antes que as negociações pudessem começar, uma explosão abalou a cidade, abrindo um buraco na parede e matando vários shinobi. Os espiões de Suna em Amegakure enviaram essa informação de volta. No entanto, a causa exata da explosão permaneceu obscura. Para evitar mais constrangimento, Anzo ordenou que seus homens mantivessem o incidente em segredo. Com o acesso limitado que o espião de Suna tinha, era difícil descobrir todos os detalhes em apenas alguns dias. O assistente de Chiyo balançou a cabeça. Lady Chiyo, nosso agente está fazendo tudo o que pode para reunir mais informações, mas a segurança reforçada de Anzo está atrasando as coisas. Precisaremos de mais tempo. Seja rápido. Chiyo gritou, sua paciência se esgotando. Ela viu o atraso como incompetência, frustrada que até mesmo um incidente menor como esse estivesse se arrastando por tanto tempo. O espião de Suna claramente não estava à altura dos padrões dela. Agora ela tinha que decidir. Deveria agir? O Genjutsu Queda de Sakura de Takuya, que havia humilhado o terceiro Kazekage, pesava muito em sua mente. E se ela também fosse vítima disso? A desgraça seria impensável. Envie minhas ordens. Cerque a equipe de escolta de Konoha. Elimine-os e mate Yagami Takuya. Ela finalmente decidiu. Apesar de suas reservas, Chiyo sabia que esta era uma oportunidade que ela não poderia deixar passar. Enquanto ela ficasse fora do combate direto, Chiyo acreditava que suas forças prevaleceriam. Não havia como um shinobi, não importa o quão habilidoso, derrotar centenas. Suna tinha de 700 a 800 shinobi sob seu comando. Mesmo que fosse para jogar suas vidas nele, eles poderiam sobrepujar Takuya por números absolutos. Matá-lo não seria apenas uma grande vitória, mas também um incentivo moral muito necessário para Suna. Sim, Lady Chiyo. Seus subordinados responderam ansiosamente, prontos para cumprir suas ordens. Enquanto isso, Takuya, sem saber dos planos de Chiyo, fez uma rápida ronda de reconhecimento como formalidade antes de retornar ao seu time. Ele achou trabalhar com seu próprio grupo muito mais fácil, eles o entenderam com apenas um olhar. Trabalhar com estranhos, no entanto, era uma história diferente. Se ele não explorasse a área, eles presumiriam que ele não era competente o suficiente para liderar. Takuya odiava essa sensação, mas, felizmente, essa seria sua última missão desse tipo. Ele estimou que, no ritmo atual, eles chegariam a Konoha em cerca de 4 dias, significativamente mais rápido do que sua última missão de escolta, que levou mais de uma semana. Mestre, um grande grupo de inimigos está se aproximando, a voz de Sove ecoou em sua mente. Em que direção? Quantos? Os sentidos de Takuya se aguçaram instantaneamente. Muitos. Eles estão nos cercando lentamente. Sol. Takuya suspirou em frustração. Eles estavam se aproximando das fronteiras da Terra do Fogo, e o único inimigo capaz de uma emboscada em tão grande escala tinha que ser Sunagakure. Tinham que ser as forças de Chiyo. Takuya percebeu que, apesar do cessar-fogo oficial, Chiyo ficou para trás, esperando uma oportunidade para atacar Konoha. Agora, parecia que ele havia se tornado o alvo dela. Takuya não ficou surpreso que Suna o quisesse morto. Sua técnica queda de Sakura havia transformado seu Kazekage em motivo de chacota. Se alguém tivesse feito o mesmo com o Hokage de Konoha, Takuya tinha certeza de que os shinobi de Konoha também iriam querer essa pessoa morta. Muito bem. Se é assim que vai ser, vou resolver isso de uma vez por todas. Takuya sabia que até que lidasse com Chiyo, Sunagakure continuaria a persegui-lo. A única maneira de acabar com isso era derrotá-los decisivamente, fazê-los temê-lo. Se a simples menção de seu nome causasse medo no shinobi de Suna, só então eles parariam de persegui-lo. Mestre Takuya, um dos shinobi que o acompanhava perguntou enquanto Takuya parava e olhava para o lado direito do grupo, murmurando para si mesmo. Todos ouçam.
continuem avançando. Sem parar, não importa o que aconteça. Algo estava errado. Ao ouvir o comando de Takuya, os shinobi que o acompanhavam e os feridos entenderam que o perigo estava próximo. Sem esconder a verdade, Takuya gritou: temos um grande número de shinobi de Suna se aproximando de nós. É aquela velha bruxa Tinho. Ela está planejando um ataque. Caramba! Esses bastardos! Mestre Takuya, devemos enviar um sinal de socorro ao acampamento? Vamos acabar com esses cães Suna. Os shinobi, mesmo os feridos, rugiram em desafio, preparando-se para o pior. Capítulo 155. Sove, é sua vez. Não precisa enviar um sinal, apenas continue avançando. Eu cuido dos inimigos. Sua missão é continuar no caminho e chegar ao posto avançado da fronteira na Terra do Fogo o mais rápido possível. De que adiantaria enviar um sinal de socorro agora mesmo? Se pudessem segurar o inimigo, estariam bem. Se não, quando os reforços chegassem, provavelmente estariam todos mortos. Escapar com até mesmo alguns sobreviventes seria considerado uma vitória. Sim, senhor. O grupo respondeu em uníssono, acelerando em direção ao posto de fronteira na Terra do Fogo. Mas depois de um tempo, alguém notou algo estranho. Onde estava o líder deles? Virando-se, eles viram Takuya ficando para trás, caminhando lentamente. Takuya-sama, precisamos acelerar o passo. Higakaze gritou, confuso com o comportamento casual de Takuya em um momento tão crítico. Ele estava planejando ficar para trás e lutar contra o inimigo sozinho? Nada bom. Kaze exclamou ativando seu Byakugan. O inimigo está se aproximando muito mais rápido do que eu esperava, Takuya murmurou para si mesmo. Parecia que o inimigo havia acelerado o cerco quando percebeu que a equipe de escolta havia acelerado o passo. Takuya-sama, estamos cercados por shinobi de Suna. Há muitos deles, Kaze relatou, seus olhos examinando a área. Eu sei. Continue seguindo em frente. Deixe o resto comigo. Suna havia destacado centenas de shinobi para este ataque. As forças restantes provavelmente foram enviadas de volta para Sunagakure por Ebis, dado o quão esticados seus recursos estavam na frente do país do rio. Os números de shinobi de Suna não podiam ser comparados aos de Konoha. Com o fim da guerra contra a Megakure, não havia razão para eles manterem uma força tão grande nesta região. Mas para Takuya, não importava se eles enviassem algumas centenas ou até mesmo alguns milhares de shinobi. Suna estava prestes a aprender o verdadeiro significado do medo. Higakaze quase engasgou com a própria respiração, agarrando a mão de Takuya e puxando-o em pânico. Takuya-sama, por favor, não é hora para piadas. Há inimigos demais para deixarmos alguém para trás. Estamos quase na fronteira, só precisamos ganhar mais tempo. É tarde demais, Takuya disse calmamente, levantando a mão e gritando. Todos parem. Preparem-se para a batalha. As forças de Suna estavam determinadas a exterminá-los. Eles se esforçaram ao máximo, correndo para cercar o grupo antes que pudessem chegar ao posto avançado da fronteira. Com um grupo cheio de feridos, não havia como aumentar significativamente o ritmo deles. A equipe de escolta em si era pequena, nem mesmo um esquadrão completo. Sabendo das capacidades esmagadoras de Takuya, Tsunade não designou muitos para acompanhá-lo, sentindo que não era necessário. Mesmo que Takuya tivesse que escoltar o grupo sozinho, ela estava confiante de que ele poderia lidar com isso. Quem imaginaria que Suna apareceria naquele momento? Vamos acabar com esses cachorros, gritou um dos shinobi. Mande-os rastejar de volta para a Terra do Vento para comer areia. Outros se juntaram, suas vozes aumentando de determinação. Até os feridos, aqueles que ainda conseguiam se mover, pegaram suas armas prontos para lutar. O moral crescente era contagioso, até mesmo fazendo Takuya sentir uma onda de adrenalina. Mas ele não podia deixá-los atacar a batalha de forma imprudente. Caso contrário, a missão falharia. Kaze, assuma o comando dos outros. Fique de olho em retardatários ou infiltrados. Eu cuido do resto. Mas Takuya-sama observando Takuya sair correndo sozinho, Kaze quis segui-lo, mas sabia que não podia. Ele cerrou os dentes, batendo o pé em frustração antes de se virar para os outros. Qualquer um que possa se mover, siga-me. Precisamos manter o perímetro seguro e impedir que qualquer inimigo passe furtivamente. O resto é com Takuya-sama. Embora relutantes, eles não tinham escolha a não ser confiar em Takuya. Independentemente de ele conseguir lidar com a situação ou não, eles tinham que acreditar nele. Saltando sobre uma grande rocha, Takuya observou as forças inimigas que se aproximavam, procurando por Tinho. Ele jurou que quando a encontrasse, faria com que ela se arrependesse de ter cruzado o caminho dele. O terceiro Kazekage já havia dançado antes. Era hora de Tinho se juntar a ele naquela apresentação. Afinal, a reputação de Suna já estava em frangalhos. Um pouco mais de desgraça não faria diferença. Percebendo as intenções de Takuya, Tio não fez nenhum esforço para se revelar, optando por permanecer longe do campo de batalha. Lady Tio, não há como Yagami Takuya escapar agora, certo? Perguntou um shinobi de Suna. Suna havia escolhido se mover rapidamente, temendo que Takuya pudesse escapar de suas garras. Eles não tinham medo de lutar contra ele, mesmo sabendo de seu imenso poder. Afinal, quantos shinobi ele poderia enfrentar? Eventualmente, até ele seria esmagado por números absolutos. Entre os feridos e os poucos guardas acompanhantes, Takuya era o verdadeiro prêmio. Matá-lo era muito mais valioso do que eliminar um grupo de feridos. Enquanto ele não abandonar os feridos, ele não pode escapar, disse Tio com um sorriso frio. Ela não estava preocupada com Takuya saindo em uma matança. Sua real preocupação era ele fugir do campo de batalha, deixando os feridos para trás. Considerando seus feitos passados, ela sabia que se Takuya decidisse fugir, ela teria dificuldade em detê-lo. Pelo bem de sua reputação, Tio não podia arriscar lutar com ele diretamente. Ela não podia se dar ao luxo de se tornar um motivo de chacota do mundo shinobi, assim como o terceiro Kazekage tinha sido. Já era ruim o bastante quando o Kazekage, um homem, tinha sido humilhado. Se ela, uma velha, fosse pega no Genjutsu queda de Sakura de Takuya e obrigada a dançar, ela não seria capaz de mostrar o rosto novamente.
Tão cautelosa. Takuya murmurou, percebendo que Tio não tinha intenção de se mostrar. Nem os sentidos de Sov conseguiram localizá-la. Tio estava se mantendo longe do alcance, provavelmente temendo que Takuya aprendesse em um genjutsu embaraçoso logo de cara. Se é assim, com o inimigo se aproximando, Takuya mordeu o polegar e rapidamente fez uma série de sinais de mão. Páreo! Gritou o Shinobi de Suna, reconhecendo a técnica de invocação. Vários Jonin e Jonin especiais avançaram em sua direção. Mas Takuya nem sequer reconheceu a presença deles, batendo a mão na pedra. Sai daqui, seu verme imundo! Uma cobra enorme Manda apareceu ao lado da rocha onde Takuya estava. Sua cauda gigantesca chicoteou em direção ao Shinobi de Suna, forçando-os a recuar. Mestre Manda sibilou, sua língua estalando para fora enquanto ele examinava o Shinobi ao redor, seus olhos brilhando verdes. Posso comê-los hoje? Seu idiota, Takuya pensou, resistindo à vontade de pisar na cobra. Você só pensa em comer. Ainda assim, ele se lembrou de que a maioria das cobras da caverna Rishi não eram exatamente sãs, então ele deixou passar. O papel de Manda hoje não era ser a atração principal. Depois da batalha, talvez. Por enquanto, proteja a retaguarda e certifique-se de que nenhum inimigo chegue perto dos feridos, ordenou Takuya. Muito bem. Manda piscou seus olhos enormes, um pouco confuso. Não era para lutar? Por que lhe disseram para proteger as pessoas? Embora confusa, a cobra gigante obedeceu, não ousando questionar seu mestre. Sov, agora é sua vez. Sov, que estava escondida esse tempo todo, estava finalmente pronta para fazer sua aparição. Por enquanto, ela seria usada como uma poderosa invocação, um engano para impedir que outros descobrissem sua verdadeira natureza como uma besta com cauda. Contanto que ela não começasse a lançar bombas da besta com cauda, Takuya pensou, tudo sairia conforme o planejado. Deixe todos pensarem que Sov era apenas uma grande e poderosa besta de invocação. Então, quando menos esperassem, ela poderia revelar sua verdadeira forma, e ninguém veria isso chegando. Não use a Bijudama, Takuya lembrou. Entendido, mestre. Sov saltou alegremente do ombro de Takuya, pousando graciosamente na cabeça de Manda. O enorme corpo de Manda estremeceu e ele rapidamente abaixou a cabeça para acomodar a pequena raposa. O que está acontecendo? Os Shinobi de Suna se perguntaram, ficando mais cautelosos ao ver a chegada de Manda. Todos eles conheciam a reputação da grande cobra. Ela havia devorado inúmeros inimigos no campo de batalha. Capítulo 156. Qualquer um que queira prejudicar o mestre deve morrer. Normalmente, Orochimaru não tinha o luxo de encontrar sacrifícios suficientes para manter Manda satisfeito. Mas no campo de batalha havia muitos. Tudo que ele tinha que fazer era festejar o quanto quisesse. Entretanto, Manda parecia estranhamente respeitosa com aquela pequena e minúscula raposa branca. Matthew, veio a ordem. Quer Manda estivesse lá ou não, Yagami Takuya ainda era o alvo principal. Depois de lidar com ele, eles se concentrariam nos ninjas feridos de Konoha. Os Suna Jonin que foram forçados a recuar por Manda imediatamente deram a ordem de atacar. Cobrar. Centenas de Shinobi de Suna rugiram enquanto avançavam. Em sua vida anterior, Takuya tolamente pensou que batalhas entre ninjas eram principalmente sobre desencadear jutsu chamativos, explodindo uns aos outros com tudo que tinham. Assim como no anime. Mesmo lá, você veria bombardeios épicos de ninjutsu. Mas depois de chegar a este mundo, ele percebeu, que piada. Ataques massivos de ninjutsu? Sim, certo. Apenas esquadrões especializados operavam assim. Para a maioria dos ninjas, especialmente Genin e Chunin, o combate corpo a corpo era a norma. Se eles pudessem usar habilmente alguns jutsus durante uma luta, isso já era impressionante. Todo aquele sonho de bombardeios de ninjutsu em larga escala? Raramente aconteceu. A única pessoa que ele conhecia que gostava de brincar daquele jeito era Navaki. Até Orochimaru, a chamada enciclopédia ambulante de ninjutsu, não se importava com isso. Até o professor de ninjutsu, o terceiro Hokage, passava mais tempo atacando pessoas com seu cajado do que usando jutsus malucos. Então, se alguém esperava uma grande exibição de fogos de artifício ninja, certamente ficaria decepcionado. Takuya olhou para o inimigo correndo e suspirou. Manda, ficando inquieto, mal conseguia se conter. Não queria nada mais do que obliterar essas pequenas pragas. Mas sem a ordem, não ousou se mover. Tudo que podia fazer era ficar parado. No momento perfeito, Sov saltou da cabeça de Manda. Mas ninguém prestou atenção em uma criatura tão pequena e fofa. No próximo segundo, rugido. Uma enorme raposa de 9 caudas, ainda maior que Manda, apareceu no meio do campo de batalha. Com um único movimento de suas 9 longas caudas, inúmeros Shinobi de Suna foram lançados voando, transformando a cena em caos total. Ninguém esperava que a raposa fofa do tamanho de um gato de repente se transformasse em um monstro aterrorizante. Qualquer um que tentar machucar meu mestre deve morrer. Com um rugido poderoso, Sov investiu contra um enxame de inimigos. Suas 4 patas enormes, cada uma grande o suficiente para ser abraçada por vários homens, caíram. Um por um, os Shinobi de Suna foram esmagados no chão ou despedaçados por suas garras afiadas. As 9 caudas de Sov chicoteavam pelo campo de batalha como uma máquina mortal, cortando as fileiras inimigas como se estivessem colhendo plantações. Dezenas caíram de uma vez, incapazes de escapar de sua ira. Que tipo de monstro é esse? Muitos ficaram paralisados com os olhos arregalados de descrença, enquanto observavam a fúria de Sov. Os ninjas de Konoha ficaram estupefatos, e os Shinobi de Suna não se saíram melhor. Apenas Takuya, empoleirado em uma pedra, calmamente assistiu ao espetáculo se desenrolar. Um M-monstro. Muitos dos Shinobi de Suna estavam paralisados de medo. Lutar contra os ninjas de Konoha era uma coisa, mas enfrentar uma criatura como Sov estava além do que eles conseguiam lidar. O terror absoluto ampliava cada fraqueza, e uma vez que o medo se instalava, ele os consumia. Para alguns, o melhor que podiam fazer era se virar e correr, suas mentes estavam tão sobrecarregadas
sobrecarregadas pelo medo que sequer pensavam em lutar. Veja o que aconteceu durante o ataque da Nove Caudas em Konoha. Só isso mostrou quão aterrorizantes essas bestas com cauda podem ser. Sem um shinobi de nível Kage para segurá-lo, como um mero grupo de centenas poderia esperar ter uma chance? Este foi um massacre unilateral. Estou vendo coisas? Higakaze, ainda liderando seus homens para manter a vigilância contra ataques furtivos, ficou atordoado. Não havia mais muita necessidade de se preocupar com uma emboscada. O inimigo estava muito ocupado se preocupando com sua própria sobrevivência. Esta é realmente a invocação de Takuya-sama? É assustador. Até os ninjas de Konoha ficaram em choque, enquanto os shinobi de Suna fugiam em pânico, poucos tendo coragem de sequer tentar atacar Sove. Seus jutsus kunai e marcadores explosivos padrão não fizeram nada além de arranhar levemente seu pelo. Em contraste, as enormes patas e caudas de Sove ceifaram ondas de inimigos. Em minutos, centenas de shinobi de Suna foram mortos ou fugiram aterrorizados. Alguns jonin que tentaram flanquear Takuya foram afastados como moscas, dilacerados pelas garras de Sove. Ele se lembrou deles. Foram eles que tentaram machucar Takuya. Imperdoável. Qualquer um que quisesse machucar seu mestre tinha que morrer. Enquanto Sove liberava sua fúria, Manda sibilou de excitação, dividida entre o medo e a admiração. Observando a cobra inquieta, Takuya revirou os olhos. Tudo bem, você pode participar também. Se não se apressar, não sobrará nenhum resto para você, ele disse. Manda soltou um silvo alegre antes de se lançar atrás do shinobi de Suna em fuga, engolindo duas vítimas infelizes de uma só vez. Elas nem tiveram tempo de gritar antes de irem embora, devoradas em um instante. Manda apertou os olhos, saboreando o gosto. TCH, você os engoliu inteiros com pelo e tudo, e agora está tentando provar alguma coisa? Takuya não pôde deixar de pensar que havia algo seriamente errado com o cérebro da cobra. Com Sove enfurecido e Manda se juntando a eles, a batalha rapidamente se tornou unilateral. Os shinobi restantes de Suna mal tiveram a chance de correr para salvar suas vidas. Sove matava sem piedade, enquanto Manda tratava os inimigos em fuga como lanches. Corram! Corram para salvar suas vidas. Os sobreviventes estavam em pânico, fugindo em todas as direções. Sua missão, suas ordens, tudo isso esquecido diante do terror absoluto. Nem todos os ninjas eram destemidos. Muitos perdiam a coragem quando suas defesas mentais quebravam. Quando isso acontecia, a retirada era inevitável. Onk. Observando o campo de batalha cheio de corpos, Sove soltou uma explosão de chakra, sacudindo o sangue e os detritos grudados em seu pelo. Ele encolheu de volta para sua forma pequena e adorável e pulou no ombro de Takuya, enrolando suas caudas em volta de si. Quanto aos inimigos restantes, Sove havia perdido o interesse. Isso os deixaria para Manda. Gole. Os ninjas de Konoha não conseguiram evitar engolir em seco nervosamente enquanto olhavam para a pequena criatura aparentemente inofensiva descansando no ombro de Takuya. Nenhum deles esperava que essa pequena raposa pudesse se transformar em algo muito mais aterrorizante do que até mesmo Manda. Ele havia esmagado completamente o inimigo. Diante dos olhares atônitos de seus companheiros, Takuya bateu palmas e se levantou. Tudo bem, o inimigo foi derrotado. Vamos embora. Tio escolher Yagami Takuya como alvo foi um erro desde o começo. Quem em sã consciência iria atrás dele de todas as pessoas? A velha senhora parecia ter um desejo de morte. Ela realmente achava que ele era um gatinho indefeso com quem qualquer um poderia mexer? Sim. Takuya-sama é incrível. Takuya-sama para sempre. Lentamente, os ninjas de Konoha começaram a comemorar, seu medo derretendo. Quando ouviram pela primeira vez que os inimigos estavam se aproximando, muitos se prepararam para uma luta até a morte. O grande número de inimigos, combinado com seu estado ferido, deixou seus espíritos baixos. Restavam apenas algumas dezenas deles para proteger mais de 100 feridos, enquanto o inimigo tinha vindo com mais de 600. As probabilidades eram ridiculamente sombrias. Mas então Takuya interveio. Ele nem deu a eles uma chance de lutar. Ele cuidou de tudo sozinho. Capítulo 157. Tio cospe sangue de raiva. As duas bestas invocadas aniquilaram completamente o inimigo. Não sobrou nem muito dos corpos, Manda comeu a maioria deles. Apenas 1/10 das forças de Suna conseguiu escapar, tornando esta uma vitória decisiva para o esquadrão de Takuya. Embora os ninjas de Konoha fossem apenas espectadores, sua segurança estava garantida, e suas vidas poupadas. E para completar, sua vila havia ganhado mais uma figura poderosa. Esses fatores combinados fizeram todos no esquadrão vibrarem de alegria. Naquele momento, Yagami Takuya era o herói deles, aquele que os protegia. Certo, chega de gritaria, Takuya comandou. Higakaze, envie um relatório para a vila e nosso acampamento base. Continuamos avançando. Entre os ninjas que acompanhavam Takuya, havia aqueles responsáveis por retransmitir informações. Ser atacado enquanto escoltava os feridos era um evento significativo, um que tinha que ser relatado imediatamente. Afinal, quanto mais cedo eles fizessem seu relatório, mais cedo as conquistas de Takuya poderiam ser oficialmente registradas. Sim, senhor. Kaze respondeu. O clima do grupo agora estava animado, com mais de 100 deles conversando sobre Takuya, expressando admiração e espanto. As conversas deles deixaram Takuya um pouco desconfortável. Usando a desculpa de reconhecimento, ele se distanciou, indo à frente do grupo. O entusiasmo deles era avassalador, e Takuya não estava acostumado a tanta atenção. Manda, uma vez que seu tempo de invocação havia terminado, retornou à caverna Rishi. Takuya não teve que se preocupar com a enorme cobra se perdendo. A informação foi rapidamente repassada para Konoha e para o acampamento base. Enquanto isso, a alguma distância do campo de batalha, Tio estava sentada dentro de uma caverna, esperando notícias de suas tropas. De repente, ela sentiu várias assinaturas de chakra familiares se aproximando rapidamente, e seu coração afundou. A batalha não poderia ter terminado tão rápido. Num instante, Tio saiu correndo da caverna.
Tio-sama. Os shinobi de Suna que ficaram para trás a seguiram para fora, parados na chuva. Uma sensação de mau presságio tomou conta de Tio enquanto ela olhava para longe. Logo, seus piores medos foram confirmados. Várias figuras desgrenhadas apareceram no horizonte, claramente membros da brigada de bonecos de Suna. Tio conhecia bem cada um deles. Algo terrível aconteceu. Ignorando a chuva, Tio correu em alta velocidade na direção deles. Quem vem aí? Os ninjas sobreviventes de Suna, já em estado de pânico, estremeceram com a aproximação repentina. Mas quando viram que era Tio, gritaram. Tio-sama, notícias terríveis. As informações que a vila tem sobre Yagami Takuya estão todas erradas. Errado? A carranca de Tio se aprofundou, sua mente acelerada. Ela ficou ali na chuva, seu rosto severo enquanto olhava para os sobreviventes. Ela não ousou imaginar o pior. Se a vila tivesse acabado de perder centenas de seus melhores shinobi, seria um golpe devastador para Suna. Embora não fosse fatal, prejudicaria a força geral da vila, especialmente porque muitos dos perdidos eram membros da brigada de fantoches de elite. O que aconteceu? Tio se viu lutando para manter a compostura. Tio-sama, disse um dos ninjas, seu rosto contorcido em pesar. Fomos liderados por Kashara-sama para cercar a equipe de escolta de Konoha. Quando cercamos, Yagami Takuya invocou Manda de Orochimaru. Tio já sabia que Takuya podia invocar Manda. Não era uma informação nova. Suna havia reunido essa informação há muito tempo. Você quer dizer que uma cobra deixou todos vocês assustados? Quanto mais Tio falava, mais furiosa ela ficava. Seu rosto envelhecido, marcado por rugas e manchas, ficou vermelho de fúria. Não foi só isso, Tio-sama. Além de Manda, Yagami Takuya tinha uma pequena raposa branca com ele. De repente, ela cresceu enorme, como o lendário Nove Caudas. Você está brincando comigo? Tio tremeu, sua mão tremia enquanto ela apontava para o alto-falante. Centenas de soldados de elite eliminados por 2 invocações? Isso era mesmo possível? Manda, embora formidável, não era invencível. Contra inimigos o suficiente, não conseguia suportar os ataques combinados e recuaria eventualmente. Uma raposa tão assustadora quanto a Nove Caudas. Não me diga que está a Nove Caudas de Konoha. Qualquer um familiarizado com as bestas com cauda sabia que a Nove Caudas de Konoha era uma enorme raposa laranja, não branca. No entanto, rumores se espalharam por Suna sobre a pequena raposa branca sempre ao lado de Yagami Takuya. Não parecia diferente de um animal de estimação, embora tivesse 9 caudas, assim como a 9 caudas. Então, toda a minha força foi exterminada por um animal de estimação? A visão de Tio escureceu, e ela tossiu sangue. Ela cambaleou, quase desabando na chuva. Felizmente, um dos ninjas de Suna que a acompanhava da caverna reagiu rapidamente, pegando-a bem a tempo. Diante do questionamento de Tio, os sobreviventes restantes de Suna abaixaram suas cabeças, sem dizer nada. O silêncio deles era toda a confirmação de que ela precisava. Após um longo momento de recuperação, Tio cerrou os dentes e gritou. Detenham-nos. Procurem mais sobreviventes na área. Tio precisava de mais testemunhas para verificar a história. Ela até ficou tentada a sair e procurar ela mesma. Em pouco tempo, Tio encontrou outros ninjas de Suna retornando. Após questioná-los, suas respostas foram todas as mesmas. De fato, havia uma enorme raposa branca ao lado de Takuya, uma criatura tão enorme e poderosa que esmagava suas forças com facilidade. E Manda, aquela serpente vil, havia tirado vantagem do caos para devorar muitos de seus companheiros. Assim que Tio confirmou a informação, ela ficou ali atordoada, como se tivesse sido atingida por um raio. Se os céus lhe dessem a chance de desfazer suas decisões, ela imediatamente levaria suas forças de volta para o país do vento. Ou até mesmo iria para o país do rio. Qualquer coisa, desde que não envolvesse atacar Yagami Takuya. Sua ganância levou a isso. Todo o contingente de Suna no país da chuva havia desaparecido. Menos de 1/10 sobreviveu, graças ao oportunismo implacável de Manda em devorar os caídos. Ao mesmo tempo, de volta ao acampamento base de Konoha, Tsunade ainda estava trabalhando duro quando um ninja da divisão de inteligência irrompeu em seu escritório sem bater. Esfregando suas têmporas doloridas, Tsunade suspirou. Por favor, não me diga que são mais notícias ruins. Tsunade-sama, este é um relatório da equipe de escolta. Os ninjas da divisão de inteligência pareciam preocupados. Embora tivessem a tarefa de receber informações, eles não tinham autorização para ler as informações mais sensíveis. Equipe de escolta. Tsunade congelou. A única equipe de escolta recentemente despachada foi a liderada por Takuya, que tinha acabado de sair hoje. Colidir. Tsunade pulou de pé, derrubando vários itens da mesa na pressa. Ela arrancou o pergaminho da mão do ninja, desfazendo rapidamente o selo e lendo seu conteúdo com urgência. Seu coração disparou enquanto ela lia sobre o ataque inimigo, mas conforme ela continuava, sua expressão gradualmente mudou de preocupação para perplexidade. Esse pirralho estava escondendo sua força o tempo todo. Suas preocupações foram em vão. A equipe de escolta estava bem, e Takuya até conseguiu garantir uma grande vitória. Quanto a Tio, bem, Tsunade imaginou que ela não estaria se sentindo muito bem. A perda de suas forças provavelmente a deixaria furiosa, se não em perigo de um derrame. As forças de Suna que ficaram para trás no país da chuva para causar problemas agora estavam obliteradas. Tudo o que restava para Tio era voltar furtivamente para o país do vento envergonhada. Pensar na expressão furiosa e derrotada de Tio fez Tsunade rir sozinha. Bem feito para ela. Tsunade e Tio eram rivais ferozes há anos. Tio era especialista em venenos, enquanto Tsunade era mestre em antídotos. Toda vez que Tsunade neutralizava um dos novos venenos de Tio, isso fazia a velha senhora ter um ataque de raiva. Da mesma forma, quando os venenos de Tio tiraram a vida dos ninjas de Konoha, Tsunade não conseguiu resistir e a amaldiçoou.
A rivalidade entre elas cresceu ao longo dos anos, especialmente desde que a destreza de Tsunade em ninjutsu e taijutsu médicos a tornou uma ameaça mortal para os usuários de marionetes. Marionetes e venenos eram os pontos fortes de Chiyo, mas contra Tsunade, eles poderiam muito bem ter sido inúteis. Ela podia destruir qualquer marionete com um único soco ou chute, e neutralizar até mesmo as toxinas mais letais. Envie esta informação para Danzo. Capítulo 158. Tsunade ameaça Danzo diretamente. Só podemos imaginar, Danzo, depois de ler este pergaminho, você se sentirá aliviado que Takuya não se incomodou com você? E que, devido à sua saúde, você não agiu em seus planos. Tsunade tinha certeza de uma coisa: se Danzo ousasse fazer um movimento contra Takuya, o garoto não recuaria. Ele revidaria imediatamente sem hesitação. Embora tal evento sem dúvida prejudicasse a unidade da vila, Tsunade ainda gostaria de ver Danzo sendo colocado em seu lugar. Desde a morte de sua avó, Danzo tinha se tornado cada vez mais arrogante, e talvez já estivesse na hora de alguém fazê-lo provar a derrota. Sim, Lady Tsunade. O ninja da divisão de inteligência não entendeu o que Tsunade estava tramando, mas obedientemente pegou o pergaminho e foi em direção ao centro de comando. Na área de descanso do centro de comando, Danzo estava lá, ainda se recuperando. Assim que o pergaminho chegou, um de seus ninjas da raiz o abriu para ele e o colocou no lugar. Estrondo. Os olhos de Danzo mal escanearam o conteúdo antes de seu punho bater na cama de madeira. Um estalo alto ecoou quando a madeira quebrou sob a força, e para o horror atordoado de seus subordinados da raiz, Danzo caiu da cama, rolando para o chão com alguns giros indignos. Danzo-sama. Seus subordinados entraram em pânico e correram para pegá-lo no colo antes de correrem em direção à tenda médica. O que é isso? Tsunade estava tranquilamente tomando uma xícara de chá, saboreando o momento quando, de repente, os ninjas da raiz invadiram a sala, embalando um Danzo rígido e com o rosto impassível. Lady Tsunade, Danzo-sama acidentalmente caiu da cama. Um dos ninjas da raiz deixou escapar, visivelmente abalado. Danzo ficou ali com os olhos fechados, fingindo dor intensa. A boca de Tsunade se contraiu levemente. Essa velha raposa está fingindo, ela pensou. Ele está envergonhado e agora finge estar com dor só para que ninguém suspeite de nada. Se descobrissem que Danzo caiu da cama e rolou, ele nunca mais superaria isso. Tosse, tosse. Tsunade abafou o riso e fez uma cara séria. O que você estava pensando se movendo desse jeito na sua idade? Eu não disse para você não se mover antes de desintoxicarmos completamente seu corpo? E se o veneno se espalhar e você acabar paralisada? Ela virou seu olhar para os ninjas da raiz. Como ele foi parar no chão? Um deles, mais fantoche do que pessoa, respondeu mecanicamente. Danzo-sama viu o relatório de inteligência, ficou agitado e bateu na cama. A estrutura de madeira quebrou, fazendo cair. Tsunade beliscou a mão dela por baixo da mesa para não rir. Olhando para a performance de Danzo, ela teve que suprimir sua diversão. Fingindo examiná-lo, ela colocou sua melhor cara séria. Danzo-sama, ele vai ficar bem? Perguntou um dos ninjas nervosamente, claramente alarmado pela preocupação exagerada de Tsunade. Danzo, com os olhos ainda fechados, estava silenciosamente amaldiçoando sua sorte. Ele não queria nada mais do que pular e estrangular esse idiota. Você poderia ser mais denso? Estou perfeitamente bem. Tsunade está apenas fingindo. A princípio, Danzo ficou preocupado com quaisquer efeitos duradouros de sua queda, mas quando viu os ombros de Tsunade tremendo sutilmente enquanto ela se virava, ele soube. Ela estava rindo dele. Danzo percebeu então. Tsunade estava fingindo sua preocupação, assim como ele estava fingindo seus ferimentos. Ambos estavam dando um show, mas ele não podia chamá-la para isso. Se o fizesse, ela o exporia. Pior, ela contaria a todos sobre como ele quebrou a cama e rolou no chão. Deixem-nos, Tsunade finalmente ordenou, acenando para os ninjas da raiz. Um deles hesitou, olhando para a expressão ainda dolorida de Danzo antes de se curvar e sair correndo da sala. Eles se foram, Tsunade disse bufando, afundando-se novamente na cadeira. Danzo abriu os olhos e bufou em resposta sem dizer nada. Ele pegou o arquivo que Tsunade estava lendo antes, retornando ao seu silêncio. Por um tempo, os dois simplesmente ficaram sentados ali, trabalhando de suas respectivas maneiras. Eventualmente, Tsunade quebrou o silêncio. Yagami Takuya está sob minha proteção, ela começou sua voz firme. E espero que mal-entendidos, aqueles que podem levar a conflitos, não aconteçam novamente. Tudo o que faço é pela vila, Danzo rebateu seu tom calmo, mas inflexível. Como conselheiro do Okage, ajo com os melhores interesses da vila no coração. Ah, os melhores interesses da vila. A mesma velha desculpa. Os lábios de Tsunade se curvaram em um sorriso de escárnio. Tenho certeza de que você acredita nisso, ela disse com uma risada zombeteira. Mas deixe-me dizer uma coisa, Danzo. Tenho registros sobre Sarutobi e seu próprio clã Shimura, destacando algumas, vamos chamá-las de irregularidades, em seu desenvolvimento. O único olho bom de Danzo se arregalou e seu pulso acelerou. Impossível. Tsunade nunca demonstrou interesse em tais assuntos antes. Ela não poderia ter investigado os negócios questionáveis dos clãs Sarutobi e Shimura, poderia? As irregularidades que ela mencionou se referiam a como os dois clãs usaram sua influência para fazer parecer que suas famílias eram apenas civis comuns, se beneficiando de todos os recursos públicos da vila. Na verdade, eles ainda eram grandes jogadores dentro de Konoha. O clã Shimura não foi o pior infrator, mas o clã Sarutobi? Eles foram os mais descarados. Só porque Tsunade não tinha falado sobre essas coisas antes não significava que ela não sabia. Só significava que ninguém tinha cruzado com ela. Até agora. O comportamento recente de Danzo a havia levado longe demais. Ela sabia que quando retornassem a Konoha, ele provavelmente reuniria o terceiro Okage, Koharu Tatani e Omura Mitokado contra ela. Juntos, eles tentariam pressionar Takuya. Tsunade não deixaria que chegasse a esse ponto. Então, ela desenterrou alguns esqueletos antigos.
Fiquei quieta esse tempo todo. Tsunade continuou, recostando-se na cadeira. Mas me empurre, e eu levarei isso para a corte do Dain. Vamos ver como vocês se explicam então. O Dain não interviria diretamente, ele não tinha essa autoridade. Mas a ameaça real não era intervenção legal. Tsunade queria que o escândalo se espalhasse. Uma vez que a notícia se espalhasse, os aldeões se voltariam contra eles em um tumulto. Só de pensar nisso o estômago de Danzo revirou. Tsunade não estava blefando. Suas próximas palavras foram ditas alto o suficiente para que o ninja da raiz que estava partindo pudesse ouvir. Vá em frente e leve seu Danzo-sama de volta para seus aposentos. Amanhã, eu o transportarei de volta para a vila de carruagem para uma recuperação mais profunda. O veneno em seu sistema nervoso levará muito tempo para ser eliminado, e o processo será mais tranquilo em Konoha. Em sua mente, Tsunade tinha planejado originalmente tratar Danzo ao longo de 2 meses. Agora ela havia mudado de ideia. Danzo ainda encontrava maneiras de causar problemas enquanto estava deitado. Parece que ele tem muita energia. Hora de estender o tratamento dele pelo menos 6 meses, ela decidiu. Isso lhe daria mais tempo para mantê-lo sob controle. Esta foi uma oportunidade de ouro para ensinar uma lição difícil a Danzo. Seguindo suas ordens, o ninja da raiz carregou Danzo para fora. Se sua atuação não tivesse sido convincente, sua queda da cama teria se espalhado pela vila e deixado todos em gargalhadas. À noite, o relatório da missão de escolta de Takuya chegou a Konoha, pousando nas mãos do terceiro Hokage. Ele estava terminando uma reunião em seu escritório quando o relatório foi entregue. Após o término da reunião, o terceiro Hokage desenrolou o pergaminho e começou a ler, franzindo a testa a cada linha. Suspiro. Dê uma olhada, ele disse depois de uma longa pausa, entregando o pergaminho para Koharu e Omura, que estavam esperando na sala. Assim como o terceiro Hokage, suas reações não foram de alegria, embora o pergaminho relatasse que Takuya havia dizimado uma grande força de Suna. Seu progresso é preocupante, Omura murmurou. Yagami Takuya está avançando rápido demais. Ter um prodígio era algo bom para a vila, sem dúvida. A ascensão de Takuya reforçaria a força de Konoha. Mas quando um gênio se tornava poderoso demais, isso representava um problema diferente. Um ataque Sakumo já tinha sido difícil bastante para os escalões superiores administrarem. Agora, com Yagami Takuya chegando, a pressão sobre a velha guarda estava aumentando. Embora Takuya não almejasse nenhuma das posições, seu crescimento contínuo inevitavelmente desafiaria a situação atual. Quanto mais conquistas ele acumulasse, mais recompensas ele teria direito. Eventualmente, eles não poderiam continuar oferecendo a ele apenas gestos simbólicos. Mais cedo ou mais tarde, Takuya teria que ser trazido para o círculo interno, e isso significaria uma redistribuição de poder. Isso era algo que o terceiro Hokage e os anciões não podiam deixar acontecer. Capítulo 159. A conspiração do escalão superior de Konoha para suprimir. Seu crescimento foi bem rápido, não é? O terceiro Hokage murmurou em volta do cachimbo, dando uma tragada lenta. Sua expressão era difícil de ler, escondida atrás de uma nuvem de fumaça. Mas o pensamento cruzou sua mente. Talvez fosse hora de segurá-lo um pouco. Koharu Tatani trocou um olhar sutil com Omura Mitokado, que concordou com a cabeça. Sarutobi, Omura começou, ajustando os óculos pensativamente. As preocupações de Koharu não são inteiramente sem mérito. Ela não quer sufocar o crescimento de Yagami Takuya, mas não podemos ignorar o fato de que ele carrega a linhagem dos Uchiha. E os Uchiha sempre quiseram trazê-lo de volta ao grupo. Depois de 2 rejeições, você realmente acha que ele pode continuar recusando-as para sempre? O terceiro Hokage olhou para Omura, que continuou. Ninguém entende o Sharingan como Uchiha. Takuya pode ser indiferente aos Uchiha agora, dado o passado, mas você pode garantir que ele nunca retornará para eles? Seu Sharingan já havia alcançado o estágio de 3 Tomoe. Se ele quisesse desenvolvê-lo mais, ele eventualmente precisaria dos recursos dos Uchiha. Os Uchiha poderiam facilmente oferecer algo a ele, talvez pedir seu retorno em troca de certas vantagens. Eles poderiam até balançar as técnicas proibidas dos Uchiha diante dele. Omura não acreditava que Takuya seria capaz de resistir a uma oferta tão atraente. Sarutobi, nós continuamos com a vontade do nosso mestre. Precisamos garantir que ela continue. Koharu interrompeu, colocando lenha na fogueira. Se mencionar o Uchiha não fosse o suficiente para convencê-lo, invocar Tobirama Senju certamente resolveria o problema. Com certeza, assim que o nome de Tobirama surgiu, a expressão do terceiro Hokage ficou séria. O que exatamente você está sugerindo? Ele perguntou. Omura e Koharu trocaram um olhar. Bem, com a guerra acontecendo, houve um acúmulo de missões na vila, Omura sugeriu. A implicação era clara, se eles não pudessem suprimir o poder de Takuya, eles poderiam restringir suas conquistas no campo de batalha. Não importa quantas conquistas ele já tivesse acumulado. Eles poderiam limitar suas contribuições futuras mantendo-o fora das linhas de frente e designando-o para missões mundanas na vila. Com o tempo, sua fama gradualmente desapareceria. Os novos alunos da academia vão se formar em breve, não vão? Koharu acrescentou. Takuya é um prodígio. Certamente, ele é a melhor pessoa para treinar novos talentos. Minato é aluno de Jiraiya, e Navaki é discípulo de Orochimaru. Eles podem ir para a linha de frente sob a orientação de seus professores. Não haverá problemas lá, certo? Em outras palavras, eles não viam necessidade de o time de Takuya permanecer intacto. Ao designá-lo como instrutor Jonin, ele ficaria preso na vila e incapaz de participar da guerra. Minato e Navaki poderiam ser enviados para a linha de frente com Jiraiya e Orochimaru, dispersando efetivamente o time de Takuya. Ficou claro que Koharu e Omura passaram muito tempo elaborando esse plano para acabar com o grupo de Takuya. Um prodígio, hein? O terceiro Hokage reconheceu a lógica por trás das palavras deles. Ainda assim, ele se perguntou, havia mesmo um prodígio entre a turma de formandos deste ano?
Se eles fossem jogar algum time aleatório em Takuya, isso provavelmente causaria reclamações, especialmente de Tsunade. Jiraiya e Orochimaru podem não fazer barulho, mas Tsunade estava fadada a lutar por Takuya. Imerso em pensamentos, o terceiro Hokage abriu os arquivos dos formandos da academia. Koharu e Omura trocaram olhares satisfeitos. Eles sabiam que o plano estava definido. Takuya não iria para o campo de batalha tão cedo. Logo, ele seria apenas mais um instrutor jonin, liderando uma equipe de novatos em missões mundanas. Sua fama acabaria diminuindo. Não importava o quão forte ele fosse. Sem uma reputação imponente para apoiá-lo, sua influência seria limitada. Quanto a Tsunade? Bem, ela pode levantar um problema com o Hokage, mas ela não iria atrás deles diretamente. Koharu e Omura poderiam ficar tranquilos. Sarutobi, os departamentos de logística e médico estão lotados de trabalho. Vamos nos retirar agora, disse Koharu, vendo que o plano deles estava progredindo bem. Eles deixaram o terceiro Hokage sozinho, olhando para os arquivos da academia, com a testa franzida em frustração. Ele não podia simplesmente designar qualquer equipe aleatória para Takuya, mas nenhum dos formandos atuais se destacou como particularmente notável. Depois de muita deliberação, ele finalmente selecionou 3 perfis. Olhando para os arquivos, ele suspirou profundamente. Parece que vou precisar fazer uma visita ao clã Hyuga, ele murmurou. Naquela noite, o terceiro Hokage encurtou seu dia de trabalho e fez uma viagem especial ao clã Hyuga para falar com o chefe do clã. Somente após uma longa discussão ele retornou para casa para descansar. Na manhã seguinte, Jiraiya foi chamado ao escritório do Hokage. Ei, velhote, por que você me arrastou até aqui tão cedo? Jiraiya reclamou no momento em que entrou. Eu já te disse, preciso de um descanso. O terceiro Hokage tirou o chapéu e o colocou sobre a mesa, encarando Jiraiya com uma expressão sombria. Eu entendo que você quer descansar, mas as linhas de frente estão sob pressão. Ataque Sakuma está segurando o terceiro Kazekage, mas a tensão está aumentando. Perdemos vários Jonin, então decidi enviar você e Orochimaru para apoiá-lo. A situação é tão ruim assim? O comportamento despreocupado de Jiraiya desapareceu, substituído por uma expressão séria. Confirmou Hokage, entregando-lhe 2 pergaminhos de inteligência. Ele acendeu seu cachimbo, dando uma longa e pensativa tragada enquanto Jiraiya folheava os documentos. Parece que minhas férias acabaram oficialmente. Jiraiya sabia que não havia como escapar disso. Ele tinha uma queda pela vila. Sempre que o Hokage se aproximava dele sinceramente, ele achava impossível recusar. Deixando os pergaminhos caírem para o lado, Jiraiya se recostou na cadeira. Quando eu vou embora? Vou precisar escoltar um comboio de suprimentos ou algo assim? Não precisa, respondeu Hokage. Leve Minato e Navaki para a Terra dos Rios. Orochimaru vai encontrá-los lá. Vocês partem ao meio-dia. E leve Navaki com você. Como seus professores, você e Orochimaru não foram exatamente os mais atenciosos, o Hokage acrescentou com um olhar penetrante. Tosse, tosse. Nossa, meu velho, isso era mesmo necessário? Claro, Jiraiya tinha sido um pouco negligente com o treinamento de Minato. O garoto estava praticamente se ensinando sozinho. Ainda assim, Minato era um gênio natural. Se ele fosse qualquer outra pessoa, ele poderia estar irremediavelmente atrasado agora. Orochimaru não foi muito melhor quando se tratou de Navaki. Tudo bem, eu fico com os 2, Jiraiya cedeu. Ele não podia negar que o Hokage tinha razão. O time de Takuya não seria capaz de realizar missões juntos por enquanto, então Minato o acompanharia. Quanto a Navaki, Orochimaru cuidaria das coisas quando chegassem à Terra dos Rios. Saindo do escritório do Hokage, Jiraiya foi direto encontrar Minato e Navaki. Ele não pensou muito nos motivos do terceiro Hokage. Nesta fase de sua vida, Jiraiya ainda tinha fé em seu mentor e ainda não tinha experimentado a desilusão que viria depois. Não seria até depois da terceira grande guerra ninja que Jiraiya ficaria desencantado com a liderança da vila. Depois disso, ele raramente voltava para Konoha, apenas parando para breves visitas antes de partir novamente. Ele não tinha interesse em poder, nem desejo por recompensas, e nem mesmo a oferta do título de Hokage conseguiu convencê-lo. É você, sensei. Ouvindo um farfalhar familiar na janela, Minato olhou para cima. Takuya ainda estava longe da vila, e mesmo quando estava por perto, ele só subia pela janela à noite. Navaki também não tinha esse hábito. Isso deixou apenas uma pessoa. Tirando a poeira das roupas, Jiraiya resmungou. Juro, Minato, com todos os elogios e conquistas que você acumulou, você poderia pagar por um lugar melhor. Se o dinheiro estiver curto, troque alguns desses méritos e compre uma casa melhor. Este lugar está tão decadente. Está praticamente caindo aos pedaços. Veremos, Minato respondeu com um sorriso. Vou ter que perguntar a Takuya o que ele pensa primeiro. Capítulo 160. Você está brincando? Um instrutor jonin com apenas 10 anos de idade? Morando ao lado de Takuya por tanto tempo, Minato não estava muito entusiasmado com a ideia de se mudar. Como quiser, Jiraiya deu de ombros, esparramando-se no sofá. Ele perguntou casualmente, como está indo o treinamento? Desde que Minato colocou as mãos na técnica do deus voador do trovão, ele ficou praticamente obcecado em aprender técnicas de selamento. Fiz muito progresso, Minato respondeu com um sorriso confiante. Embora o treinamento fosse exaustivo, ele estava genuinamente feliz. Quanto mais rápido ele dominasse a técnica do deus voador do trovão, mais rápido ele poderia alcançar o ritmo de Takuya. Caso contrário, ele sempre estaria atrás, comendo poeira, se ele tivesse a sorte de estar tão perto. Uma vez que a lacuna entre as habilidades de 2 shinobi cresceu muito, até mesmo o relacionamento deles poderia mudar. A distância entre eles aumentaria em mais de uma maneira. Isso era algo que Minato não queria. Então, ele se esforçou mais e mais para acompanhar. Contanto que você entenda isso por si mesmo, pensou Jiraiya, decidindo deixar por isso mesmo. Ele bateu palmas e se levantou. Tudo bem, arrume suas coisas e vá encontrar aquele pirralho Navaki. Estamos indo para a Terra dos Rios em breve. Vamos para a linha de frente? E o Takuya?
Takuya ainda estava em missão e ainda não havia retornado. Ele provavelmente se juntará a nós em breve, disse Jiraiya. A vila não deixaria alguém tão poderoso quanto Takuya sentado por aí. Pelo menos, foi o que Jiraiya assumiu. Ele imaginou que quando a missão de Takuya terminasse, a vila o enviaria para o campo de batalha na Terra dos Rios. Quando Takuya se juntou a eles já poderiam ter empurrado o inimigo de volta para a Terra do Vento. Entendi, vou buscar o Navaki, disse Minato, sem nem se dar ao trabalho de arrumar suas coisas antes de sair correndo. Observando correr, Jiraiya não conseguiu evitar rir. Aquele garoto. Ah bem, acho que é minha responsabilidade como seu professor. Quando Navaki ouviu que eles estavam indo para a linha de frente, ele ficou um pouco surpreso. Takuya ainda não estava em uma missão? Minato explicou a situação e só então Navaki começou a fazer as malas. Os dois, junto com Jiraiya, deixaram a vila em direção à Terra dos Rios. Enquanto isso, Takuya estava completamente alheio a tudo isso, ainda no meio de sua missão de escoltar os feridos de volta à aldeia. Quando ele retornou a Konoha, Minato e Navaki já estavam fora 2 dias. Depois de entregar os feridos à equipe médica, Takuya foi até o escritório do Hokage para relatar oficialmente a conclusão de sua missão. Ele bateu na porta e quando recebeu permissão, entrou. Hokage-sama, a missão de escolta está completa. Estou aqui para reportar. Muito bem, disse o terceiro Hokage, assentindo brevemente. Ele não fez muito caso disso, apenas reconheceu o sucesso de Takuya antes de olhar o relatório da missão e carimbá-lo. Com isso, a missão de escolta foi oficialmente encerrada. Quando Takuya estava prestes a sair e finalmente descansar um pouco, o Hokage o chamou. Takuya, a nova turma de alunos da academia está prestes a se formar. Você já é um Jonin agora, e notei que muitos inimigos estão de olho em você na Terra dos Rios. Gostaria que você ficasse na vila por um tempo e assumisse o papel de instrutor Jonin, liderando um esquadrão de novos Genin. Meu? Um instrutor Jonin? Os olhos de Takuya se arregalaram em descrença. Ele não conseguia entender o que se passava na mente do Hokage. Ele deveria se tornar um instrutor Jonin? Isso foi algum tipo de piada? Os novos formandos tinham apenas 8 a 10 anos de idade. E ele tinha, bem, 10. Como ele poderia ser o instrutor deles? Quanto ao raciocínio do Hokage sobre ameaças, Takuya não estava muito preocupado. Deixe-os continuar observando, ele pensou. Qual era o problema? Ainda assim, a ideia de ficar fora do campo de batalha e não ter que lutar contra forças inimigas era atraente para ele. O que o terceiro Hokage não percebeu foi que Takuya não tinha interesse real em acumular conquistas de guerra ou aumentar sua reputação. Se tivesse escolha, ele preferiria ficar à toa pela vila. Então, se o Hokage queria que ele ficasse para trás, Takuya não iria discutir. Mas ser um instrutor Jonin? Isso pareceu um pouco absurdo. Com sua força e suas realizações, até eu estou impressionado, continuou o terceiro Hokage. Além disso, Minato e Navaki têm treinado sob sua orientação. Eu sei disso. Acredito que você tem o que é preciso para ser um excelente instrutor e criar a próxima geração dos melhores de Konoha. E o meu time? Takuya perguntou, coçando a cabeça, sentindo-se um pouco perdido. Toda essa situação não parecia certa. O terceiro Hokage entregou-lhe 3 arquivos e explicou. Minato e Navaki já partiram para a Terra dos Rios com Jiraiya. Orochimaru se juntará a eles lá. Acredito que, como professores, eles precisam assumir a responsabilidade por seus alunos, não deixá-los para trás enquanto eles vão por conta própria. Takuya suspirou internamente. Pobre Navaki, ele só esperava que o garoto ficasse bem. Ele não estava muito preocupado com Minato, mas Navaki, se as coisas fossem como na linha do tempo original, ele acabaria sendo explodido em pedaços por marcadores explosivos. Takuya o havia avisado inúmeras vezes. Certamente nada daria errado agora. Navaki havia se tornado incrivelmente cauteloso no campo de batalha. Ele havia chegado ao ponto em que Minato achava seu constante nervosismo exaustivo. Mas se Navaki ainda morresse por causa de uma etiqueta explosiva, bem, então ele e essas etiquetas estavam destinados a se cruzar. Saindo do escritório do Hokage, Takuya decidiu se presentear com um banho nas fontes termais. Ele alugou um banheiro privado, se acomodou e começou a folhear os arquivos que lhe foram dados. Tosse, tosse. Você só pode estar brincando, Takuya murmurou, completamente surpreso com o primeiro arquivo que abriu. Era um Hyuga. Não, não é qualquer Hyuga. Um Hyuga da filial principal. A imagem mostrava uma criança com uma testa lisa e sem marcas, livre de qualquer foca de pássaro enjaulada. Este era definitivamente um membro da família principal Hyuga. O clã Hyuga não era como o Uchiha. A maioria dos membros do ramo principal eram educados em casa, nunca sequer pisando na academia ninja. Hinata Hyuga foi uma das poucas exceções. Em muitos aspectos, os Hyuga eram ainda mais conservadores que os Uchiha. Takuya não conseguia entender como alguém da família principal Hyuga tinha acabado em seu esquadrão. Os outros 2 eram mais comuns, estudantes da academia com notas acima da média. Eles não eram exatamente prodígios, mas eram melhores do que a maioria de seus colegas. Mas esse Hyuga, isso era definitivamente incomum. Claramente, alguém colocou esse garoto em seu time no último minuto. Takuya rapidamente decidiu não se incomodar com aquelas perguntas irritantes. Ramo principal ou não importava muito para ele. O Hokage havia designado esse esquadrão para ele, então não era realmente problema dele. Contanto que a criança sobrevivesse, isso era o suficiente para Takuya. Por que se preocupar com o resto? Além disso, ter um membro da família principal Hyuga em sua equipe significava que a vila não lhes daria nenhuma missão muito difícil. E esse tipo de tratamento era perfeito para Takuya. Enquanto isso, após um dia de treinamento, Hyuga Suzune seguiu sua rotina habitual de cumprimentar seu pai. Pai, completei o treinamento de hoje, ela disse, ajoelhando-se respeitosamente no chão, sem nenhum sinal de desleixo em sua postura. O ancião Hyuga olhou para sua filha, claramente satisfeito com sua disciplina e dedicação.
Muito bem, ele disse com um aceno de cabeça. A partir de amanhã, você vai pausar seu treinamento. Eu providenciei para você se juntar à Academia Ninja como um aluno transferido. Um aluno transferido? Suzune olhou para o pai com surpresa. Ela passou a vida inteira treinando no Complexo Hyuga, sem nunca colocar os pés na academia. Agora, de repente, ela estava sendo enviada para lá como uma aluna transferida? E tudo isso foi arranjado sem que ela soubesse? Percebendo sua confusão, o ancião falou calmamente. Esta é uma decisão do chefe do clã. Seu instrutor Jonin será um dos shinobi mais talentosos da vila. Sim, pai. Como membro do clã Hyuga, Suzune tinha pouca escolha no assunto. Ela não tinha nenhuma palavra real a dizer sobre seu próprio futuro. Seja seu treinamento, seu desenvolvimento ou até mesmo seu futuro casamento, tudo seria ditado pelo clã, mesmo que ela fizesse parte do ramo principal. Nem todo Hyuga teve a sorte de nascer como Hinata, com um pai determinado a mudar o futuro do clã após ser inspirado por seu irmão. E nem todo Hyuga conheceria alguém como Naruto Uzumaki, um futuro Hokage que poderia remodelar seu mundo.